Sejam bem-vindos a mais um 3 em Podcast. Estamos aqui hoje com o Gabriel Brusaca. Não sei se fala assim, depois ele vai pronunciar o nome dele certinho. Então, queria agradecer aqui a participação do Guilherme mais uma vez conosco. E lembrando, né, como sempre, a gente gosta de avisar, siga a gente no Instagram, o arroba tá aí ao lado do Gabriel, que é o arroba 3 em Podcast. Deixa o like aqui já no vídeo, né? Curta, avalie. Se não gostar também, enfim, pode comentar, pode avaliar. E se inscreva no nosso canal para não perder outros vídeos sobre outras engenharias, outros temas. E inclusive, né, Guilherme, hoje a gente tem aqui um convidado que não fez engenharia, mas fez algo muito parecido, né? Que é o curso de tecnólogo em automação industrial. Pode Exa- falar um pouquinho aí, Guilherme. Exatamente. Normalmente a gente está acostumado a ouvir dois termos, né? Curso técnico, numa área correspondente à engenharia, e curso de engenharia, que também estamos acostumados. Só que o Gabriel Brusaca é formado, né? Como tecnólogo em automação industrial. E justamente essa vai ser a primeira pergunta que faremos para ele, mudando um pouco nossa configuração inicial. Tu poderia explicar pra gente a diferença desses três cargos, técnico, tecnólogo e engenheiro, Gabriel? Primeiro, seja bem-vindo, né? Obrigado pelo convite. A diferença ela é mais simples entre o técnico e o tecnólogo do que o tecnólogo e o engenheiro. Então, indo pelo caminho mais simples. O técnico ele é o que a gente conhece hoje. É o pessoal lá do ensino médio. Aí tem o técnico subsequente, concomitante, integrado, enfim. Ele é o famoso segundo grau. Ele conta lá normal como segundo grau. O tecnólogo, ele já é, no Brasil, um terceiro grau mesmo. Então, ele é um curso superior, normal, tranquilo e calmo, como uma nutrição, uma odontologia, ou uma outra engenharia. E aí é onde vem a segunda diferença, que é do tecnólogo para o engenheiro, que é basicamente a carga horária e a densidade. Porque o que acontece é, o engenheiro, ele no Brasil ele é feito para ser um curso extremamente denso. Uhum. Então, o engenheiro sabe fazer de tudo dentro da área dele, Uhum. inclusive umas matemáticas muito loucas. Sim. O tecnólogo, por outro lado, ele é um curso mais simplificado. Ele é para colocar o profissional mais rápido no mercado de trabalho. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte: tem os 3 anos básicos, que são distribuídos para basicamente toda a engenharia, e Uhum. outros dois anos, 3 anos, dependendo da universidade que você pegar, para especificações. O tecnólogo ele parte esse tempo no meio. Então, por exemplo, um tecnólogo ele não tem a disciplina de cálculo 3, física 3. Oh, coisa boa. Literalmente ele não tem isso, o que é ótimo, porque não é por mal, mas a gente não vai tentar achar o ponto de célula quando está tentando instalar uma tomada. É, sim, tem muita gente que questiona, né, a Exato. utilidade dessas disciplinas. Dessas disciplinas. Para quem vai fazer pesquisa, depois elas se tornam muito úteis. Uhum. Uhum. Mas para quem está indo para o mercado de trabalho, realmente começa a surgir esses questionamentos. Sim. Então, o que acontece é isso. O tecnólogo ele é mais voltado nisso. Todo tecnólogo é pautado em um curso clássico, Uhum. e o que ele faz é isso. Ele reduz um pouco a carga primária e reduz a carga especializada. Por exemplo, o meu é tecnólogo em automação industrial. A base dele é engenharia mecatrônica. Sim, também não é as engenharias tipo elétrica, civil ou Uhum. mecânica. É a mecatrônica. Sim. O que ele faz é, eu tive, por exemplo, circuitos, tive analógico, eletricidade analógica, digital, cálculo 1 e cálculo 2, ponto. E aí, quando foi para as especializações, eu já não tive aquela parte de telecomunicações, não tive parte de geração de energia, mas, em contrapartida, tive instalação predial, tive sistemas distribuídos, ou seja, tipo, em vez da gente ver toda a parte de geração, hidrelétrica e termoelétrica e tudo mais, a gente já passou direto para os sistemas híbridos, sistemas de distribuição locais, como, por exemplo, a casa de quem tem painel solar, Entendi. Uhum. aquecedor Entendi, e tudo entendi, mais. entendi. Entende? Então, o que é exatamente essa diferença entre o tecnólogo e o engenheiro. O engenheiro ele é um curso mais abrangente Sim. e o tecnólogo ele foi lá e, tipo,
vamos reduzir isso daqui que cabe em 3 anos. E aí esse é o ponto em que o pessoal normalmente confunde o tecnólogo com o técnico, porque o técnico ele vai respeitar os 3, 4 anos do segundo grau, e o tecnólogo ele vai ter a mesma carga horária do segundo grau, apesar de ser um curso já de terceiro grau, né? Sim, sim. Sim. No teor das disciplinas de tecnólogo, vocês têm muitas disciplinas práticas, assim? Cara, eu tinha muita disciplina prática. Aqui, ó, apesar do curso, a base ser mecatrônica, uma coisa que acontece com os cursos de tecnólogo que eu não vejo acontecendo com os cursos de engenharia é o quê? Eles sofrem algumas alterações com base no estado em que ele está sendo ministrado. Então, por exemplo, lá na Paraíba tem um grande foco em criar um estado de metalurgia. Então, tipo, criar um estado que o ponto forte seja metalurgia. Então, tem muito também dessa parte que o meu curso saiu um pouquinho da robótica e começou a ir para o lado de uma engenharia mecânica. E aí, dessas partes de aula prática, imagina o seguinte. Imagina não, era o que acontecia. Das 8 às 10 da manhã, eu estava montando circuito elétrico, tipo, display 7 segmentos, contadores, essas coisas, logo no segundo semestre. Nossa, E, sim, logo no segundo semestre. É muito mais rápido do que o que o engenharia elétrica da vida. entendi. E das 10 até meio-dia, às vezes 1, 2 da tarde, eu estava no galpão de solda aprendendo a usar todos aqueles equipamentos de solda. E quando eu falo Caramba. solda, é aquelas que a gente vai consertar o carro e tá lá o moço dando Aquela os máscara pinos. assim. Exato. Exatamente. Inclusive, aquilo é ótimo, tá, gente? Pra perder peso. Aquilo é maravilhoso pra perder peso. Afinal, você tá ali com a chama. Por causa do calor ali. Perder peso e perder massa corporal. Ele não necessariamente perder barriga. Mas vocês chegam a realmente manusear o... Sim. Acho que é maçarico, né? É o maçarico. Vocês chegam a manusear, assim, Sim. não tem meio que uma certa preocupação, assim, dos alunos não terem experiência com aquilo? Aí onde tá? A ideia é exatamente que a gente cria essa experiência. Então, Sim. o que acontece é, o ambiente, apesar de parecer meio zoado, ele é seguro. Então, ele é muito mais seguro do que a mecânica do tio João. Sim. E a ideia, assim, é que a gente vá usando. E também, tipo, na minha turma, começamos em 33. Depois eu comento quando terminamos. Não foi nem metade disso. E a gente não íamos todos exatamente por quê? Para o professor ter total controle do que estava acontecendo. Sim. Então, tipo, às vezes, sei lá, tinha 5 pessoas no solda, 2 pessoas num torno. Sim, a gente também fazia aquelas partes de tornearia para fazer as peças em aço e tudo mais. Nossa, isso é legal, hein? É legal. Isso é muito massa. Tem É uns legal. vídeos aí no Instagram, TikTok aí que Manda um Que vídeo massa. pra gente botar no... vicia. E isso tudo, pelo menos essa parte toda, eu ainda sei fazer. Mas isso aí vocês estavam praticando para realmente, depois de formado, trabalhar com isso? Ou é mais para entender os processos de uma metalurgia? Os dois cenários. Os dois cenários, que hoje o curso de tecnólogo, ele é mais procurado por quem? Aquele pessoal que já está há anos no mercado de trabalho e, por algum motivo, sentiu a necessidade de um diploma de superior. E aí eu não vou negar. Uma pessoa que já tem 10, 15 anos de mercado, pegar um curso de engenharia Pesado? é pesado. É pesado. E o curso de tecnólogo vai ofertar para ele, em termos práticos, muito mais do que um curso de engenharia. Então, normalmente é isso. Tanto que eu era o mais novo da minha turma. Oh, interessante. E assim, com uma diferença de quase 15 anos. Pro mais novo? Pro segundo mais novo, no caso? Não, eu era o mais novo. Que eu entrei na faculdade antes dos 18. Ele quis dizer se era 15 anos de diferença pro mais resto velho. ou pro mais velho? Pro resto da turma. Pro resto. Tinha gente com quem eu tinha quase 32 anos de diferença. Nossa. Caramba. Que doideira. Sim. Então, Meu assim, Deus. era muito isso, mas o pessoal também muito gente boa. Não que isso seja um problema, né? Só porque é uma diferença Mas dá grande. uma... Mas aquele tanto faz.
Até Da- as salas devem ser mais silenciosas, até. Ah, era ótimo. Porque o Era pessoal tava lá ótimo. meio realmente focado, né? E a carga horária ali, tu falou que tá, não é 5 anos igual uma graduação, é ali uns 3, né, 4 e tal, Exato. ou às vezes menos. Mas e a carga horária do dia a dia mesmo, assim, Mesma. mas era tipo só à noite ou só o dia inteiro? Não, era basicamente só um turno. No meu caso, eu ainda peguei o turno da manhã. Pouco depois que eu me formei, o curso passou 100% para a noite. Ah, isso também é bom, isso ajuda bastante, principalmente como o exemplo que tu usou ali, né, de uma pessoa que Sim, já tá trabalhando e quer Sim. se especializar, quer agregar ali, né, no currículo. exato. Porque, por exemplo, engenharia, pelo menos aqui, né, na UFSC, aqui em Santa Catarina, as que eu conheço, assim, principalmente a que eu fiz, que é engenharia sanitária, era o dia inteiro. Então, é praticamente impossível uma É pessoa trabalhar e impossível. estudar ao mesmo tempo, né? Sim. É literalmente impossível. Ainda mais que engenharia é um curso pesado. É. Sim. Eu só pra situar, né? Tu fez automação industrial na Paraíba? Qual instituição mesmo? Eu fiz no IFPB. Hoje IFPB. IFPB, antigo Cefet, Paraíba. Ah, tá que nem o IFSC aqui em Florianópolis, assim. Instituto Foi Federal. nacional essa mudança, né? Aham. Tipo, todo mundo conhecia o Cefet, aí do nada tudo virou IF. É porque eles Isso. começaram, os institutos federais começaram a dar curso de engenharia também, né? Eu acho Exato, que é por isso que houve essa mudança. Porque o Cefet, quando era a época do Cefet, era só técnico e tecnólogo. E exato, agora exato, que, quando virou isso, que ele começou a ofertar curso de engenharia. exato. E tem F por aí hoje pelo Brasil que tem até mestrado, e tipo, mestrados Ah, sim, sim. pesados, Uhum. mestrados bons mesmo. Eu queria até complementar que quando o Guilherme comentou comigo ali que o Gabriel que ia participar aqui do nosso podcast era tecnólogo, né? Eu dei uma pesquisada na internet ali e estava falando, não sei se o Gabriel consegue confirmar isso ou não, mas estava falando que o tecnólogo, por ser um curso superior, né, de ensino Uhum. superior, ele também permite de participar de concursos públicos, né, como Sim, em cargos assim que exigem ensino superior. Então isso também é mais uma vantagem aí para pro o pessoal. curso de tecnólogo, né? Exato, Mas, por exemplo, tu exato. não pode fazer concurso público em engenharia mecatrônica, por exemplo, né? Tu tem que fazer. Não, Não, é só não. em tecnólogo. Sou um tecnólogo de automação, ou então um tecnólogo muito similar que eu Entendi. descobri recentemente que tem tecnólogo em mecânica. E poderia, o teu currículo serviria para tu fazer um concurso como técnico, para uma vaga de técnico? Serve também, serve. Que aí Beleza. é um segundo ponto que hoje é bem confuso no Brasil, que é o quê? Entendi. Desculpa. Não, não imagina. Tranquilo. Ahn, E outra coisa, né, que é interessante é falar para os nossos ouvintes, inclusive que é o teu caso, o curso de tecnólogo ele permite que a pessoa entre numa pós-graduação. Em é engenharia, inclusive, que é o teu caso, né? exatamente, que é Tu fez exatamente o meu caso. mestrado em engenharia De de automação e automação, sistemas. automação e sistema, né? E tá no doutorado, inclusive. Nessa... Tô tentando. Tá tentando. Tô tentando, tô tentando. Então, Mas sim, daí essa é a questão. Então, lembrando que como já falamos alguns podcasts atrás, confiram aqui, não necessariamente você precisa fazer mestrado na sua área. É a é. área bem próxima, né? Mas tipo, Sim, mas não tecno... precisa ser exatamente na mesma não área. precisa Tanto ser que minha exatamente na área mesma de área. doutorado provavelmente vai totalmente Uhum. pro outro lado. E fazer tecnólogo já permite, como é um ensino superior, já permite que você faça um mestrado em engenharia, inclusive. Sim. Isso Só que é. aí vou responder aqui agora, vou fazer um comentário para cada questão. Sim, dá para pegar o currículo do tecnólogo e fazer concurso, tanto para vagas de técnico, que aí a gente entra com vantagem, quanto Uhum. para vagas de tecnólogo mesmo. Para Sim. vagas de engenharia, o pessoal exclui na mesma hora. Eu digo isso porque, sim, já tentei. Eu fui naquele, vai que cola. O currículo não é tão O não tu já diferente, tinha, né? hã? Só não tem É verdade. cálculo 3, física 3. O não tu já tinha, tu foi buscar o de jeito nenhum, assim. Exato. Não dá. E para o mestrado, ainda por incrível que pareça, algumas grandes instituições ainda mal veem o curso de tecnólogo.
É É, muito bizarro isso, gente. É muito bizarro mesmo. eu até ia falar assim, pô, só tem vantagem, só tem coisa boa nesse tecnólogo, por que que não é tão adotado, né? Eu acho que é Ex- justamente essa questão de ainda não ter caído na No boca do gosto, na povo, assim, graça. né, no gosto popular. Mas Mas é vocês. uma coisa recente esse conceito de tecnólogo aqui no Brasil? Mais ou menos. Que eu saiba, já tem uns 10, 12 anos aqui no Brasil. Talvez um pouco Ah, mais em Mais, eu alguns. acho. Porque o irmão da esposa do meu irmão, ele fez no Cefet aqui em Santa Catarina, o mesmo curso que o teu. E Sim. eu acho que ele se formou em 2008 ou 9 por aí. Eu tenho quase certeza que foi por S É. ou 10, sei lá. Eu não sei, tô... mas eu me Se bem lembro. que eu tô com a Faz minha mais de cabeça 10 que a anos, gente eu ainda tá acho. em 2018. Oi? Eu tô com a cabeça que a gente ainda tá em 2018. Não, a gente já tá. Então, sim. Não, esse ano já tem começa Acontece pra Copa. dentro, E direto. não é a gente. da Rússia. É, ainda deve ter uns 15 mesmo, uns 15, 17 anos aí o curso. Creio Uhum, que não, acho que não chega a ser 2 décadas. Mas eu sei que também não são todos os estados que eles são, assim, tão antigos. Por uhum, exemplo, onde eu fiz mesmo, eu acho que eu fui a quinta ou a sexta turma. sim. Então, já foi mais recente. Eu tenho uma pergunta rapidamente, né, pra complementar o que o Rodrigo perguntou. Por que não é tão popular? Vocês não podem assinar projeto? Ahn, Aí é Que uma que- coisa, a gente entra no CR normalmente. no, Inclusive era para eu ter um CREA, mas Aham, como eu não atuo na área de engenharia, não trabalho na área de engenharia, não vi muita razão de tirar um. sim. Mas os projetos que a gente assina são de pequeno porte. Ah, tá, entendi. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou lá no CREA, estou direitinho, e eu vou participar de um projeto de uma instalação residencial, Uhum, placa fotovoltaica e tudo mais. Uhum. Só pode ser até 320, não, 250 quilowatts, hum, o que dá pouco mais de 3, 4 placas. Então, se ok. você comparar com um engenheiro que, dependendo da especialização, pode chegar a um M, Um um M. megawatt. Que é 4 vezes mais isso. Exato. Então, a densidade dos projetos são bem menores. O que, Entendi. o que às vezes também desencoraja o pessoal A ser tecnólogo, né? a ser tecnólogo. É. Tem as vantagens e desvantagens, Uhum. né? O. Mas parece, pelo que tu explicou, que, por exemplo, é mais pra quem quer trabalhar provavelmente no mercado privado, em empresa, em obra, essas coisas. Não, Sim, porque eu não me lembro de ter visto em concurso público muito cargos de tecnólogo, assim, então, é muito mais quase não abre engenharia. mesmo. Quase não abre mesmo. Mas O concurso público também a gente imagina que seja obra de maior porte, então provavelmente não é mais difícil buscar tecnólogos assim. exato. Os cursos de tecnólogos é para ser, por exemplo, indo para um mundo mais técnico agora. Uhum, Ele é para ser o coordenador, ele é para ser o líder de equipe, de repente com algum tempo de caso um gerente. Ele é mais realmente aquela pessoa chão de fábrica, como a gente brincava na minha turma. Uhum. Ele tá ali pro chão de fábrica. Sim, uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ali do engenheiro e tem um pouco de conhecimento do técnico, da uhum. prática do técnico, né? Exato, Sim. exato. Aí É, ele eu não até. fica, aí ele não fica nem tão só aperta botão e nem tão só planejando. Sim. Fica bem ali no meio termo. Eu até ia perguntar sobre essa questão que tu falou ali do exemplo da residência com placas fotovoltaicas, né? Que vocês podem assinar projetos até Uhum. 250. Qual 250, foi a unidade que 230, tu falou? 250 quilowatts. Isso. Uma coisa assim. É, aí tudo bem, isso a gente tá falando de uma residência, só que o teu curso, ele não é um curso, né, tipo, o nome dele é tecnólogo em automação industrial. Quando eu vejo a palavra industrial, eu já penso numa grande indústria, tipo, É, em algo grande. em algo grande. Aí beleza, tu não vai assinar por um projeto dessa indústria gigante, mas tu vai poder trabalhar ali normalmente, né, em algum cargo, ou como tu falou, numa parte de gestão ali de Uhum. equipe, né? Uhum, tranquilo e calmo. Ah, tá. É só o projeto que daí talvez não. Posso assinar. É, é, porque quando a gente fala de grandes indústrias, a gente fala, por exemplo, vamos pegar uma montadora.
A gente pega um centro de montagem da HPE, que Uhum. aí para quem não conhece, é Mitsubishi, Suzuki e a outra japonesa aí também junto. Honda? Não, Subaru. Ah, Subaru. Não, Honda é Honda. Eu Honda é não Honda. Eu sei já tive carro, eu problema. não sou especialista. Mas Honda é Não, japonesa, pô. É? mas a Honda é japonesa, mas o conjunto da HP é Mitsubishi, Subaru e Suzuki. Suzuki. Uhum. Tá, daí tem a Eu digo montadora isso porque deles. por conta do mercado de trabalho, meu trabalho anterior, eu já tive problemas que eu comentei de um concorrente no outro e deu uma maravilha. Foi Mas sim, demitido enquanto justa causa. Né? nossa, nem sei por que eu procurei outro emprego. Tá, Ah, mas aí tem a montadora tem desse uma grupo. montadora desse porte. Normalmente elas quebram as plantas dela, né, que são as montadoras, em quase empresas menores. Uhum. Então, por exemplo, um projeto do porte que eu comentei seria possível, sei lá, por exemplo, para o setor de funilaria. Uhum. Agora, se você pega outras empresas que não têm isso, como uma Ford da vida, que tipo, a planta é gigante, é aquilo, não tem divisões muito internas, Uhum. não a nível de chão de fábrica, só a nível de corporação. Aí sim, eu já seria, sei lá, um coordenador de equipes, um Uhum. coordenador de treinamento, algo Sim, mais nessa pegada. Entendi. entendi. É, e. A minha dúvida era sobre esse termo do industrial ali, né? Então, Uhum. Mas acho que sim, respondeu. o foco do curso no geral é industrial. Tanto que uma outra curiosidade também legal. Lá pelo quarto semestre, a gente fazia acionamento de motores elétricos. Só que a gente não fazia acionamento de motor elétrico de, sei lá, 0,5 CV, que é aqueles motorzinho Uhum. normal. Não, a gente acionava 50, 70, 80 CV. Uhum. Nossa, Motor em 380 volts. nossa, que exagero. Até agora que tu, quando tu voltou a falar do quarto semestre ali, né? Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre o curso em si, agora que o pessoal já entendeu as Uhum. diferenças, né? O que que é um tecnólogo, né, Guilherme? O que que tu Sim, acha? sim, sim. Se não entenderam também, acho que foi bem explicado, assim, mas se restou alguma Sim. dúvida, pergunte aqui no comentário, ou a gente também vai botar o Instagram dele, se ele permitir, né, no Claro. na nossa lista de Instagrams, daí vocês também podem entrar em contato conosco ou com ele próprio, se quiserem saber mais. Mas agora vamos falar também sobre a tua vida, sobre o teu curso, mais em específico, né, Uhum. e eu queria perguntar, assim, primeiro, né, o que a gente pergunta pra todo mundo, o que que tu decidiu fazer automação industrial? Simples. Tecnólogo ainda. É. Se É, tentou O engenharia tecnólogo ou veio de se tu queria surpresa. realmente tecnólogo. Ainda mais que tu é isso aí é mais uma novo pergunta do que a boa turma também. inteira, né? Aham. O tecnólogo eu confesso que foi na surpresa. Uhum. Mas a parte de automação industrial foi um pouco mais simples. Ah, sou um geek, um nerd, e sou apaixonado por robótica. Então, minha meta era construir o Homem de Aço, lá da animação. Tá, mas mais ou E menos em que idade isso começou, assim? uns 8, 10 anos. Mas tu Nossa! mexia com robótica? Como é que... Não é que eu mexia com Estudou nos Estados robótica. Unidos que tinha aqueles clubes lá que o pessoal fica brincando. Aqui não tem essas coisas, não. Não, é muito. Como eu gosto de brincar com essa situação, é muito mais raiz. Meu avô, enquanto era vivo, era o bom e velho professor Pardal. Então, por exemplo, sei lá, quebrou um carrinho de controle remoto. Eu Uhum. não comprava outro. Eu sentava no quintal com meu avô, a gente abria, a gente desmontava, ele me explicava, não, olha, tem energia aqui, eu tomava choque, sim, eu tomava choque. Ah, legal, Uhum. Então, de legal. certa forma, eu já estava sendo Sim. introduzido Eu só nesse. desmontava o relógio, mas eu não, eu só pronto. Meu pai pegava o relógio, quebrou, vamos desmontar. Eu adorava desmontar o relógio, mas pronto, só pra ver as peças. Eu não Pronto, o fiz nada relógio, com o relógio. relógio é uma das poucas coisas que eu não sei desmontar. Eu desmonto e ele fica desmontado, ele não remonta de novo. Sim. Mas então, assim, já era de novinho, já que já vinha essa inserção nesse mundo.
Daí, quando foi ali pelo ensino médio, aí eu já tinha posto na cabeça que eu queria ser professor. Até aquele momento, não sabia se ia ser do ensino médio, só sabia que eu não queria da primeira à quarta série. Eu também, essa parte eu também não quero, apesar de querer estudar. Primeira à quarta série não, porque eu morro de medo de uma criança vir morder minha canela e ela parar na parede. Tá, mas tu tinha vontade ali de trabalhar ali com robótica, essas coisas, e aí do nada mudou para professor? Não, aí onde tá? Eu queria trabalhar como professor Ah, dessa parte tá, técnica, tipo, tá. sair disseminando, da mesma forma, mesmo que numa vibe, tipo, da mesma forma que meu avô me ensinou, eu queria ensinar Sim, outras Uhum. pessoas, Ah, tá, legal, entendi. legal. entendeu? Sim. Aí foi onde eu comecei a procurar cursos superiores mais ou menos na mesma vibe. Sim, Uhum. fui aquele estudante do ensino médio que estudava das 8 da manhã até as 2, 3 horas da tarde. Das 3 da tarde para frente, ficava vendo a página do SISU, a página das universidades, Nossa, como assim fazer todas elas? porque o que aconteceu na minha cabeça na época, pelo que eu via do curso de engenharia elétrica, Uhum. tinha muito da parte de inteligência e eletrônica, mas não tinha da parte de mecânica. Não tinha Ah, parte de tá. mecânica de construção. Aí eu ia para a parte de mecânica, tinha a parte de mecânica de construção, de avaliação de materiais, mas não tinha a parte de inteligência. Isso, obviamente, eu vendo lá em 2015, Sim. isso. Aí eu ia para as outras e, tipo, começava a fugir demais. Eu ficava, droga, eu vou ter que fazer um monte de engenharia para poder. Sim. E aí, o Mas plano tinha lá engenharia de controle de automação como opção? tinha, só que aí já foi uma outra questão. Na época eu não fazia a menor ideia do que era controle e automação. Uhum. Sabe aquele momento que você pega um livro, abre e fica, meu Deus, que aramaico é esse? Era eu tentando entender Uhum. o que era o curso de automação, de controle, no caso. Automação até que eu entendia, mas a parte de controle eu Uhum. não entendia nada. Inclusive, dica aí para as universidades, se chegar nesse nível, gente, simplifiquem. A gente no ensino médio não necessariamente sabe o que é um controlador preditivo. Eu não sei até hoje. Não, eu sei porque meu orientador do mestrado foi o pai da área, então, mas também só por isso. Então tinha o curso, mas aí tu não entendeu certinho Uhum. o que seria. E aí Aí eu continuando. virei em mecatrônica. Uhum. Foi onde eu vi que estava ali mais encaixado. Chegou o bendito do terceiro ano, Enem, vamos tentar fazer Que ano para ver. isso? Hum, Qual ano isso? Isso em 2018. Eu com aquele momento, Nossa, spoilers, 2018? sim. Não, sim. Eu tô fazendo as contas aqui. Não, não, 2014. Meu Deus, 2018 ele se formou, Nossa. eu, 2014. Gente, eu tô péssimo com data. É que eu te conheci, tu tava no mestrado, Exato. 2019. Então, meu Deus, esse guri terminou um tecnólogo em um ano? Não, não, não. Eu fiquei igual aquele meme da Nazaré calculando as coisas. Não, o bom foi que agora eu fiquei assim, gente, era 18 que eu entrei, não, mas 18 eu entrei na UFSC. Sim, Isso lá em 2014. A meta era pegar mecatrônica. engenharia mecatrônica. Uhum, A gente tá devendo essa engenharia aqui, Ingrid. pois é. Nossa, se vocês conseguirem, eu vou ficar muito feliz. É, a gente tá precisando. A gente tá devendo várias engenharias, pelo menos já conseguiu duas produções já. Não, várias também não, né? Mas Ô, tem, algum, tamo. tem algumas aí, tem algumas aí. A de acústica que o cara não me respondeu mais. Mas Não, mas vai aí, dar. beleza, fiz o Enem, consegui uma boa pontuação, e aí foi onde eu descobri uma coisa da minha pesquisa que estava falha. Mecatrônica é extremamente concorrido, Hum, Hum, então eu fiquei, no primeiro dia eu estava lá, ainda na lista, todo feliz, no segundo dia eu estava na lista, no terceiro dia, até meio-dia eu estava na lista, e de meio-dia para frente eu já não estava mais. Aí bateu o Ixi. desespero. Aí lá fui eu repesquisar todos os cursos de novo, e descobri que tinha um tecnólogo.
E aí eu acho que, sabe aquele momento em que pesquisa relâmpago para fazer todos os entendimentos e ver se valia a pena? Uhum. Uhum. Aí eu peguei e me meti para ser tecnólogo. Então, assim, encaminhado para a área, eu estava. Sim, O tecnólogo foi a novidade. sim, sim. Entendi. Mas acho que tinha que ser mesmo, né? E tu acha que, pensando agora, assim, o curso de tecnólogo em automação industrial satisfez ali o que tu estava esperando? Satisfez. Mesmo que Satisfez. tenha sido Hoje, em cima da hora ali? aham, apesar de ter sido uma decisão em cima da hora, hoje eu olho para trás e fico assim, será que o de engenharia me traria tudo que eu construí no curso de tecnólogo? Porque Ah, tu acha... acabou que no final do dia o curso de tecnólogo foi exatamente tudo que eu queria. Pô, legal isso. Sim, isso é interessante, tipo, Isso é legal, é. é porque, como tu falou, é uma carga horária mais enxuta, uma carga de semestres mais enxuta, Sim, é mais focado na prática, mais focado em especialização. Então, eu acho que quem entra em engenharia geralmente busca isso. Uhum. E e acho que, acaba, e acaba e acho que foi dependendo da mais direto ao universidade não ponto. Então, encontrando. Ah, eu ia- vocês estavam falando, não? Não, não, É. é porque Ou tu todo abriu a mundo parou boca. de falar ao mesmo tempo Não, é mesmo? que tu abriu a boca, Rodrigo, daí eu achava que tu ia perguntar. Ah, não, Tá, não, desculpa. é que eu achei que o Guilherme tava falando, daí... Mas o que eu ia falar ali bom, legal, né, que ele ficou satisfeito ali com a graduação, então tu não se arrepende, acha que foi até Hum, melhor mesmo do que ter feito engenharia mesmo. sim, e foi onde eu acabei descobrindo minha área de pesquisa, então, Sim, que legal. acabou que no final, no frigir dos ovos, a pessoa que queria trabalhar com robótica agora saiu completamente. Achei Ixi, uma nova paixão. a gente já vai chegar nessa parte da pesquisa aí. Uhum. Mas Sim. tu entrou no curso, tu falou que tinha 33 pessoas na tua turma, né? Sim, E aí tu era o mais novo, né? Como é que foi exato. o sentimento, assim, foi difícil no começo? Era estranho, era bem, bem estranho, porque por conta da diferença de idade eu acabava sendo mais excluído. Uhum, Não o julgo, hoje realmente eu não o julgo. Uhum. Então, e uma outra situação legal é porque também acabou sendo um espaço de amadurecimento. Uhum. Foi uma boa maturação, sim. porque eu não tava com todo mundo da minha idade, todo mundo evoluindo junto. Não, Sim. eu já estava num ambiente onde todo mundo já tinha família, já tinha estabilidade, já estava, tipo, o próximo passo. Sim. Então, acabou que, pessoalmente, foi uma fase de amadurecimento muito boa, bem rica, para ser sincero. Tu é do Pernambuco, não é? Não, Ah, é que Maranhão. eu já morei lá também. Maranhão. Confundi porque eu tô com a cabeça das notícias lá. Tu é do Maranhão e tu foi fazer a universidade o Na instituto na Paraíba. Paraíba. Como é que foi Exato. essa mudança, assim? Já a lugar mais velho, né? Agora um lugar diferente. Aham. Essa parte da mudança foi bem tranquila, porque na minha família a gente só não é peregrino porque não sei por quê. Mas a gente se mudava com uma boa frequência, Uhum, então pra gente acabou sendo só mais uma mudança. E uhum. meus pais estavam felizes que eu tinha conseguido um curso superior e tal, então só fomos todos. Ah, eles foram Nossa, que contigo. doideira. Uhum. Ah, que legal, então. Pois é. Então não tivesse o impacto de morar sozinho num lugar diferente. Não por um detalhe. Uhum, Ah, que nem eu comentei, eu entrei na universidade antes dos meus 18. uhum. Eu entrei na universidade, eu tava fazendo 16 anos. Nossa Nossa. senhora. Mas como E assim? tu pulou uma série, tu pulou o prezinho? Eu pulei duas séries ao longo da vida por conta Das das mudanças. mudanças de estado, porque acontecia que em um estado a carga Caraca. básica tava muito elevada para a série, no outro estado. Então, Hum. Caraca, isso sim é um hack aí pra é um Se adiantar tu a vida, né? chegasse, tu entrasse
no ano de 2014 na universidade, ou 15, né? Com Sim. 16 anos, ou tu fez 16 anos naquele ano. Eu fiz 16 anos naquele Não, então ano. tu entrou com Minha 15. matrícula eu tava com 15 anos. Caramba, cara. Gente! É que, é que Doideira. existia, fazia tempo, pelo menos na minha época, não sei de à toa, que existiam pessoas que pulavam o pré, porque já sabiam ler. Sim. Mas acho que não foi o teu caso, né? Pelo que... Não, meu caso foi mais como. Agora de cabeça eu não lembro mais, porque até uma grande confusão na minha vida que provavelmente meu histórico escolar ainda deve estar passando pelas escolas, tipo, já terminei o mestrado e o Ele ainda não histórico tem o tá ensino andando. fundamental completo. Mas era exatamente isso. Eram situações como, por exemplo, terceira série, né? Eu tava morando no Pará, ensino do Pará lá em cima, por conta que na época não tinha aquele nivelamento que tem hoje, não tinha aquela base da educação básica Uhum. lá em cima. Aí mudava para o Pernambuco, eu estava muito mais adiantado que as crianças, aí os professores, não, olha, a gente queria ver se seu filho aceita, se vocês aceitam. Aí eu passava a série. Uhum. Então, tipo, eu não fiz a quarta série, eu fiz a quinta. Mas tu não sentiu dificuldade, assim? Ah, pode-se dizer que por uma inocência minha, não. Não? Pra mim, eu só tava, tipo, eu só tava me mudando de cidade e fazendo as provas pra, tipo, nivelar o boletim do ano. Mas como Sim. é que é? Tu era um pirralho, não? Tu Eu entrou sempre fui um com. pirralho. Tu Eu já entrou com entendi que eu 12 sempre fui e anos no sempre vou ser um primeiro. pirralho no Tu meio entrou dos com amigos. 12 anos no ensino Não. médio. 12 anos eu tava na sexta série. Digamos que meu ensino médio foi todo assim. Todo mundo preocupado em como beber escondido dos pais. Né? E eu tentando entender o que estava acontecendo. Jesus. A mesma coisa parecida na graduação. Todo mundo Não organizando tive, vazio e a eu não graduação nem foi podendo. tão impacto assim. Eu tô mais chocado que tu fez como entrou no ensino médio com 12 anos. Tá. E o pessoal não achava assim, pô, esse aí deve ser um menino prodígio aí, deve ser um gênio Ah, aí que entrou antes, escutei muito isso. né? Escutei muito. Aí tu Pra ser fingia sincero, que até era hoje eu escuto. mesmo? Tu fingia que era mesmo ou contava a verdade pro pessoal? Eu contava a verdade, eu contava Ah, a tá. verdade, porque assim, não sou um prodígio, não sou aquelas crianças ultra inteligentes que com 5 anos de idade fala 10 idiomas, não. Sim, Não. Em contrapartida, eu sou aquele cara esforçado. Uhum. sim. Sou aquele cara esforçado, Nem que vai desse o Miguel na atrás. faculdade e começou a falar um monte de coisa, fingindo que sabia aquilo de cor. Não, aí na faculdade a gente já deu É, uma já é um pouquinho balanceada. menos. Eu Já. até ia perguntar, o cálculo lá, a primeira vez que tu viu o cálculo, por tu ser mais novo, ter ali meio Estranho. que. Mas tu achou muito difícil? Muito, muito difícil, não. Mas aí vou dar os créditos para minha professora na época. Porque ela vivia reforçando. Gente, isso é matemática. Sim. Isso é matemática, as 4 operações básicas. Ponto. Ela vivia reforçando isso pra gente. Nossa, mas só Cálculo. isso não é suficiente pra... Não, dá aquela tranquilizada. A gente sabe que não é Integrar só uma isso. soma, né? E derivada é uma divisão. Não, tô brincando. Tem umas regras ali no meio, mas se você for botar, quando a gente vai, aqui é aquele momento, parênteses técnico, se a gente for É, botar na ponta do lápis, integração é uma soma. Uhum. Tem regras, mas é Uhum. uma soma. Derivação é uma soma, é a divisão de uma soma. Uhum. Então, assim, errada. Ela não tava. não tá. Tão extremo quanto ela comentava, também não. Sim. Não, mas Então, ela deveria ter sido uma professora boa também, né? É, Não é só porque ela falava isso que foi um pouco mais tranquilo, ela deveria dar uma aula boa também, deveria... eram boas, isso eu não E vou negar. o pessoal mais velho ali, tudo 15 anos mais velho que tu, que talvez já tinham, pô, saído do ensino médio faz muito tempo, deve ter sido horrível pra eles, né? Nossa, até a parte engraçada, eu era o monitor de todas as disciplinas. Olha só. Ah, Nossa! então O eles guri, achavam que tu era o um guri menino de 16 prodígio. anos dando monitoria. É, Não, eu ali, imagina o cenário, eu no meu aniversário de 17 anos, ensinando como é que fazia integral dupla,
Caramba, cara. E o pessoal trazendo um bolo pra comemorar o aniversário. Pô, né? Tu entrou na faculdade, não dava pra nem enrolar pra beber, né? Ninguém ia te dar bebida de jeito nenhum com aquela Não tamanho. dava. Sabe quando foi que eu comecei a beber? Em Florianópolis, que era onde eu tava maior de idade. Nossa. Não podia nem aplicar trote em ti, que é crime contra menor de idade, Pois né? é. Duvidar. Exato. Eu vivia pro. Eu sempre tava no IF, e aí o pessoal sempre. Eu sempre era pego pelo zelador, coordenador, aquela pessoinha que fica nos corredores, que eu estava matando aula. Por quê? Ah, matando aula do colégio? Porque supostamente eu era do técnico. Ah, tá. Entendi. Nossa senhora. Pois Nossa. é. Que doideira. Sim, Isso sim. aí. Então, assim, ó, até um outro comentário. Em termos de tempo, tem uma vantagem bem grande. Afinal, comecei basicamente 5 anos antes de qualquer pessoa. Sim. Mas também tem grandes contratempos. Não é entrar na faculdade assim tão novo não é tão legal. Tem lá seus percalços. Mas tipo o que, assim? A mãe indo Imagina que eu buscar no não final da aula. De mãozinha dada, não. não dá para ir tomar uma cervejinha depois da prova que você tira o zero. Não, É. mas tem coisas mais como, por exemplo, eu basicamente não fiz estágio, Hum, porque para Ah, todo lugar eu era muito novo, e por eu ser muito novo eu era imaturo, entendi. é verdade, isso aí. Isso é complicado. entende? Então, tem lá suas vantagens em termos de tempo, porque, por exemplo, eu teria todo o tempo do mundo, depois de ter terminado o tecnólogo, ainda ter feito uma engenharia que eu ainda estava, entre aspas, na idade padrão. Sim. Sim. É. Mas, Mas também por ser ensino superior também não tem tanta necessidade. Só se fosse outra engenharia, né? Um outro tema ali, né? na época eu escutei um conselho que eu levei uns bons meses para absorver, e hoje eu vejo que ele é muito válido. Uhum. Horizontalizar não é legal, porque tu tá investindo o teu tempo e tu não tá saindo do lugar. Uhum, entendi. É, sim. Aquele momento, É, não. é uma forma de pensamento radical? É, levei meses para entender isso. E hoje eu, tipo, verdade, já tava com a graduação feita, É, vamos não, para mais. mas a outra graduação, né, fazer uma engenharia não seria no sentido de tu saber várias áreas diferentes. Seria no sentido de tu mudar de área realmente. Sim, Mas também no teu caso não faria sentido porque tu já estava satisfeito ali, era o que tu Uhum. queria, né? exato, exato. Então acho que tu Apesar de fez que certo. sim, também passei pelos dilemas de todo universitário de Hum. querer trancar o curso 2 vezes por semestre. Isso, isso foi padrão, tá? Sim. Isso foi padrão. É, Entendi. uma coisa que a gente sempre pergunta também em relação aos cursos é as experiências de estágio, né? Que acho que tu já explicou É, aí explicou que monitoria, né? Que tu deu monitoria deu pros monitoria. velhão. Ah, Velhão foda-se. não, eles eram velho pra ti, mas não é. Eles provavelmente tinham minha idade hoje. Assim. Não, E, para quem tinha 16 anos, tá lecionando para uma pessoa de 32, sim. a Nossa, era diferença bizarro. batia. Uhum. E tá, então monitoria, estágio, intercâmbio. Não sei se Então, tinha essa oportunidade lá. Não podia. tinha. Não podia Só que ser. aí é Não uma tinha história idade. engraçada. Eu perdi por besteira. Como é que é? Eu perdi por, entre aspas, besteira o intercâmbio. É. Mas chegou a tentar? Era intercâmbio pra onde que ia ser? Eu ia para Itália Ai, que por 18 legal! Legal. meses, ali pelo Ciências Guilherme, Sem acho que é. Fronteiras. Tem Buono! família italiana lá. Mi piace Olha. molto l'Italia. Ah, um buongiorno, uma tagliate. Daí tu ia pra Itália, mas a questão da idade não era um impeditivo? Por incrível que pareça, não. Pro Ciências Sem Fronteiras não tinha restrição de idade nenhuma na época. Uhum. E também não virei precedente, ainda bem. Uhum. Mas no meu caso foi mais questão financeira, que a prova de proficiência não ia sair no tempo, e aí precisava adiantar, eu não tinha dinheiro para adiantar, também não pedi para Hum, ninguém, perdi. Até Uhum. hoje minha professora
de sistemas digitais é braba comigo por conta dessa Porque daí a prova de proficiência tinha que ser em inglês ou em italiano? em italiano. Ah, tá. Em italiano. E Eu olha já que eu fizesse tava estudando italiano, pra italiano é caramba. legal. Eu fiz. Faz. O último ano que eu fiz foi 2017, acho. Não, 2016, faz muito tempo que eu não faço. Eu acho que a última vez que eu falei italiano por mais do que 5 minutos também foi mais ou menos nessa etapa da vida. Ai. Então o intercâmbio não rolou. Uhum. O que mais que... Ah, empresa júnior, né? Tinha empresa júnior no Empresa curso. júnior tinha. Tu E fiz... aí é uma parte legal. Fui o fundador. Ai, que legal! Pô, Eu fui o fundador da empresa júnior. Soube que ela prosperou, é onde hoje o pessoal faz estágio. Tipo, os estágios obrigatórios do curso agora são lá e os estágios de engenharia elétrica do Olha instituto também só. são lá. Caramba, a pessoa mais nova da turma ali fundou a empresa Uhum, júnior. Uhum. É que eu era, que nem o pessoal dizia, não é que eles não queriam, eles não tinham tempo. uhum. Uhum. E eu tinha vontade e tinha tempo, então Tá, vamos lá. conta um pouco aí como é que é fundar a empresa júnior, assim, como é que aconteceu isso, o que que teve que ser feito. Tá. Primeiro, fundar uma empresa júnior. Respeitem quem fundou ela. Uhum, É muito trabalhoso. É muito chato. Porque é um conceito que às vezes a gente tem um pouco errado sobre uma empresa júnior. Mas uma empresa júnior, no final do dia, ela é uma empresa, Uhum. igual qualquer outra. Só tá sitiada dentro de uma universidade. Uhum. Então, imagina que todo o trâmite que se tem para fazer abrir uma empresa, eu passei. E um deles é o quê? Conseguir cliente, conseguir uhum. nome. Sim. Então, é desgastante, é chato. Foram frutos que não todos eu colhi, mas sabe aquele momento que hoje eu recebo uma ligação e tipo, olha, tá tudo dando certo ainda e tal, a gente só queria ver se você tem como aparecer por aqui para ele fazer uma managem. Então dá uma, Legal. dá uma animada na moral. Sim. E principalmente que deu certo, perseverou. Uhum. Sim, então se ela é uma empresa como todas as outras, ela também tem dívidas, ela também pode quebrar. Também, tranquilo e calmo. Inclusive, no ano que eu saí, eu pensei que ela fosse quebrar. Tá, daí No se ano quebra, daí tipo, não tem mais a empresa júnior ali? Não, quebrou ela, as Decreta dívidas se falência da pagam. pessoa jurídica, né? É isso daí. Exato, é a falência da pessoa jurídica. Tipo, Daí tem que fundar uma outra ali. sim, teria que recomeçar tudo do zero. Uhum. Sorte Olha que só. depois, no ano em que eu me formei, entrou basicamente uma turma inteira de pessoas que deveriam ter entrado na engenharia. Uhum. Uhum. Então, assim, era um pessoal com tempo, com garra, querendo Uhum. fazer funcionar, e aí conseguiram manter ela de pé. Legal, isso daí é Mas, legal. mas é bom. E a empresa júnior, no final do dia, até que traz boas coisas. Acho Uhum. que assim, vamos botar. Estágio, não tive. Mas fundar uma empresa júnior, acho que dá para contar com um estágio não remunerado. E tu ficou quanto tempo lá na empresa júnior depois de fundar ela? Eu fundei ela em 2015. Já no primeiro ano, nossa. Logo não no primeiro, mas logo no segundo. Primeiro eu tava entendendo como é que funcionavam as coisas e tudo mais. Uhum. Aí eu fiquei nela até 2017. Uhum. Foi até 2017, porque em 2017 eu já tinha a segunda meta na cabeça. Ia fazer mestrado e ia ser o da UFSC. Sim. Uhum. Como eu Ó, ia fazer isso, eu já não como sabia. assim? Tu tava lá na Paraíba e já tava pensando Já, aqui em vir pro sul, aqui. já, já. Mas por que aqui não tinha um mestrado lá ou Tinha, próximo de lá? tinha, só que, como eu falei, em 2013, 14, eu não entendia o que era o curso Direito de controle de automação. de engenharia de controle e automação. Uhum. Em 2017 eu já sabia. Entendi. E foi também onde eu conheci minha área de pesquisa e eu fiquei assim, eu quero ir para a UFSC por dois motivos. Primeiro,
que ela é a número 1 do Brasil na minha área de pesquisa. Uhum. Ó, que moral, hein? Aham. E segundo, que é a UFSC. Uhum. Assim, queria já mudar completamente o esquema na vida. Queria realmente, vamos experimentar uma vida nova. Uhum. E aí foi onde como eu já estava com essas metas, e eu sabia que aí havia um gap muito grande entre estudar no IF e ir para uma das melhores universidades, então eu sabia que eu ia precisar de tempo. Uhum. Todo o tempo do mundo. E eu usei mesmo ele. Aí foi onde eu comecei a me afastar um pouco mais da empresa júnior. Uhum. Daí tu. Mas daí nesse ano ainda da empresa Júnior, duas dúvidas, né? Tu falou que tu não fez estágio, então o tecnólogo não tem estágio obrigatório, provavelmente. Não, E não tinha. vocês têm TCC? Tem, normal. Ah, tá. Inclusive segue as mesmas regras. Não fazer em dupla, tem que fazer pesquisa, não precisa ser original como uma dissertação, mas precisa ter rigor científico. Uhum. É levado a afinco exatamente como um curso superior. Uhum. Tanto que muita gente sofreu na época do TCC. Sim, também fui monitor do TCC. Todos os TCCs da turma têm lá meu agradecimento ao meu nome. Caramba. Tanto que quando foi para organizar as apresentações, tanto por questões de tempo quanto por brincadeira do colegiado, decidimos que a minha ia ser a última. Tipo, todo mundo ia apresentar agradecendo a minha, e finalmente eu iria apresentar. Ou criaram uma expectativa em ti, assim, deveria ter Nossa, prestado primeiro pra depois agradecer. tipo, ele era o mais novo da turma, ele fazia tudo, fundou a empresa Júnior, dava monitoria, ele era tipo o mascote da turma. Exato! Tipo, todo mundo idolatrava ele. Botaram roupa de bichinho, assim, no mascote. Foi o. Não, pelo menos isso não tinha, glória a Aí Deus. na colação tu que fez o discurso também? Não tive colação de grau, que aí Não teve? Não, porque o que acontece meu TCC, eu queria... Uma coisa que eu fiz, eu queria cobrir meu gap entre uma instituição boa, mas não conhecida, para uma gigante conhecida e muito boa. Uhum. Aí eu tomei a decisão, junto com o meu orientador da época, que a gente ia cobrir esse gap no TCC. Uhum. Uhum. Então, o curso era para ter sido 3 anos, eu fiz em 4 anos, porque eu tirei Uhum. um ano inteiro TCC? só para fazer o TCC focado nele, tipo, aprender coisas só para ele. Entendi. E foi sobre o que o TCC? Então, eu fiz sobre identificação de sistemas e controle, só que em vez de fazer um TCC teórico nessa área, eu usei na prática. A Uhum. gente tinha um laboratório de eletropneumática, que aí Nossa. tinha cilindros, pistões, tudo que a gente conhece nas máquinas grandes. Uhum. E aí, eu com um colega, a gente montou uma mesa 3D, Mesa com 3D. uma mesinha 3D, que a ideia era colocar uma impressora 3D na empresa Júnior, para expandir o negócio, Uhum. que era um cilindro de duplação. Como Então, assim? era um cilindro que já estava de um lado e do outro, e você Hum. controlava a posição dele com um resistor de linha. Tá, e a mesa 3D? O que é uma mesa 3D? Uma impressora a mesa 3D foi como a gente apelidou a estrutura genérica de uma impressora 3D. Tá, vocês fizeram uma impressora 3D lá? Do zero? Do Como zero? assim? Não, mas como assim? Não, Tá, do zero mas sim. na época a Não, impressora não tô 3D falando já que tu fez todas existia, as né? peças, mas tu montou, né? Não, Tem a um gente programa. montou a estrutura. Aham. Obviamente, eu não vou fazer um bico de extrusão na mão. Mas tu montou uma impressora 3D e programou ela, é isso, resumidamente. Exato, a gente Mas ela não imprimia montou. nada. Ela só funcionava ali. Para o meu TCC ela só funcionava. Para o TCC do Uhum. meu amigo ela já imprimia. No Ó. caso do dele era. A gente chama de mesa 3D e não de impressora 3D, porque a gente queria fazer uma coisa bem interessante, que é, tipo, diferenciar e manter a empresa júnior funcionando, e que, graças a Deus, funcionou. Se a gente for parar para analisar um pouquinho, uma impressora 3D é basicamente um conjunto de hastes que Uhum. movimenta alguma coisa num Uhum. espaço tridimensional. Sim.
Então, vocês concordam comigo que essa alguma coisa pode ser um bico de extrusão, uma caneta ou uma ponta de solda? Sim. Uhum. Foi exatamente isso que a gente pensou em construir. Então, tipo, a gente construiu todo o maquinário e é Uhum. só ir trocando a ponta. Só que no caso não tinha o bico de extrusão. É, não tinha bico de extrusão. Era Pra só uma época do meu TCC, caneta isso já não tinha. ou. Era Uhum. só a caneta ou Era a caneta o e bico de a solda. solda. E a solda funcionava. E aí vocês tiveram que fazer, tipo, com a caneta algum desenho ali pra provar que ela Ah, funcionava bem. Tipo, um desenho é, não, mas eu, um, sei lá, eu, uma eu lembro que letra. pro meu TCC eu fiz o Mickey, mas nem entrou no documento. Foi só pra Nossa. demonstração no dia. Ah, tá. E funcionou mesmo? Fez mesmo? Funcionou. Caramba, que massa, cara. Funcionou, porque no final do dia, meu TCC não foi sobre a construção dela. Aham. Foi sobre um pouco sobre a instrumentação e principalmente sobre a modelagem matemática e controle das variáveis. Uhum. Então, Legal. foi exatamente aí onde eu cobri o gap do tipo, ok, aqui eu consigo mostrar que eu tenho conhecimento técnico, apesar de ser um tecnólogo. Uhum. Uhum. Nossa, muito bem, mandou muito bem. Sim. Oh, E, foi e aí tu ficou capaz. um ano ali no TCC e aí não teve colação por quê? Tipo, Eu não tive poderia colação ter pelo tido com outra seguinte, turma, né? Com a turma... a minha foi extratemporânea, aquelas que Em vai gabinete? só... Hum? Em gabinete? Sim, Ah, tá. Ah, tá. mas por que que foi isso? Eu comecei meu TCC em janeiro de 2017. Uhum. E até novembro de 2017, tava tudo enrolado. Só que já tinha começado as inscrições da UFSC. E eu fiquei naquela, não vou perder essa oportunidade. Me Uhum. inscrevi. Em janeiro saiu a lista de aceitos e eu tava no meio, com o TCC Vai, vai. todo por escrever. Então, por isso que não teve colação com a turma e tudo mais. Porque, beleza, todo experimento, toda a matemática, tava tudo funcionando. Só Uhum. que faltava escrever. Sim. E aí, dica para todos os ouvintes. Dá para fazer TCC em 15 dias escrito? Sim. Sim. Eu Mas sei ele que já dá. tem que estar pronto. E quando eu digo Uhum. estar pronto, é estar pronto e com os resultados já existentes. É Uhum. realmente só para, tipo, É, escrever. É saudável? Não, não é não. Não é, gente. Não é Uhum. É principalmente a saudável. parte da revisão, né, que se tu já, porque daí tem que escrever. Nossa, Porque eu vou. metodologia e resultados, se tu engata, tu consegue pegar e tu sabe o que que tu fez, mas é mais fácil tu Exato, fazer a metodologia depois de ter feito do que antes de fazer. é. Porque daí se depois tu faz, exato. tu vai escrevendo a metodologia, tu já sabe o que que tu fez, aí tu só vai narrando e Só estruturando. vai narrando, E, exatamente. só que a revisão que é mais demorada, na minha opinião. E meu orientador, ele ficou assim, Gabriel, você vai para UFSC. Não vou deixar barato seu TCC. Então, assim, ele não pegava leve com as minhas correções também. Então, Ah, é porque tu era o menino prodígio ali, né? Da turma, né? tinha isso. Ele já Tinha sabia isso. disso. Ai. Aí, nossa, eu sei que eu formei E, coisa do e, tipo 24 de fevereiro e dia 28 eu tava aqui. Nossa. e- E é bom situar o pessoal, né, que tipo, por exemplo, eu passei no mestrado antes de ter me formado, mas é porque eu passei no mestrado na mesma instituição Sim, que eu tava me formando, então tem um acesso, é mais fácil. Só que pra quem tá em instituições diferentes, o processo é tem que finalizar. tem que Ou tem finalizar. que finalizar de um lado. A graduação precisa estar finalizada. Você não aí é um detalhe. A maioria das universidades hoje, depois eu até conversando com outros amigos que passaram por cenários parecidos, ah, não precisa ter o diploma, mas precisa ter um. Certificado de conclusão, né, que nem uma Exato, declaração, certificado de sim. conclusão. Exato, a declaração de conclusão. Eu ia estar pensando aqui em Uhum, atestado. uhum, Precisa ter a declaração assinada e tudo mais. Tipo assim, olha, ele realmente terminou, a gente só uhum, está emitindo o diploma. sim. Para você poder fazer a matrícula no próximo estágio, por assim Uhum. dizer. e quando tu entrou tinha 33 pessoas e no final do curso tinha quantas que tu falou que ia falar depois? 6. 6 pessoas. Nossa. O pessoal, aí uma segunda coisa que às vezes as pessoas não entendem também. O curso de tecnólogo, dependendo da instituição,
ele tem uma bagagem menor de horas no total, mas é tão pesado quanto um curso de engenharia. Uhum. Sim. Então, sim, o pessoal tem uma evasão igual. Porque o pessoal se ilude, tipo assim, é tecnólogo e tal, vai ser mais de boas. Chega lá na segunda aula de cálculo 2, o professor tentando explicar como é integral em linha. Sim, é complicado. É uma pergunta que a gente geralmente faz pra menina, mas é bom saber o contrário também. Tinha menina no teu curso? Tinha. Tinha. Quantas? Quando entrou e saiu quantas? Contigo, né? Quando eu entrei, entrou uma comigo, Nossa. Uma de só uma, e ela 33. se formou. Inclusive, a Sim, gente as não se meninas sempre fala se mais. formam assim, geralmente. Posso dar. E depois entraram umas 4 que também se formaram. Então, Oh, tipo, hoje, pelo que eu converso com o coordenador de lá, tá bem equilibrado ainda. Ainda. Entre quer uns dizer, 30, tem mais 10 meninas, ainda sobra Já umas pelo menos. tá 3, mais 4 no final. equilibrado então, né? Porque na época não era equilibrado, não. Ah, não. Só tinha Não. Acho que ele uma. quis dizer que equilibrou a porcentagem. Ah, é. Uhum. É isso que eu entendi. Deu uma parada. Uhum. Mas, ó, E qual que é a área de pesquisa do teu mestrado? Eu acho que tu não falou ainda, né? a minha área de pesquisa do mestrado é a identificação de sistemas. Que aí Identificação de sistemas. O é que uma que coisa seria isso? extremamente específica. Ah, não pode falar? Posso, Pode? tranquilo. Ah, No tá. O que eu digo sigiloso aqui. específica é porque, assim, vamos lá. Ahn, Quando a gente está pensando num sistema, a gente está vendo o sistema. Uhum. Tá, O mas peraí, que primeiro problema. sistemas? Que sistema? Tá muito abstrata essa palavra Vamos sistema lá. pra mim. Sistema, vamos lá. Pensa num sistema de tanques. Tanques de. Tanques de água, Ah, tá, tanques sim. de. Como, por exemplo, tratamento de água. Tá, Aham. Pronto. tratamento de água, beleza. Beleza. Vários tanques de tratamento. Tipo, Exato. Tem uns aqui tanques de faz a tratamento, remoção cada um de faz uma sólidos, etapa. aqui faz a remoção de Uhum, bactérias, depois filtra, essas coisas. tá. Exato. Beleza. Vamos chamar isso de um sistema. Uhum. Uhum, O primeiro problema dele é como tudo vai funcionar junto. Sim. Isso a gente resolve ali, um tubo aqui, um tubo Pô, ali, uma membrana. eu tinha pensado num sistema melhor que seria tipo os processos ali pra fazer um bolo, por exemplo. É que aí não vai caber minha área. Ah, E tu vai tá. entender o Tá, porquê. então vamos voltar no da água ali. É que o Vamos bolo é um no pouco mais tratamento de água. popular, né? Acho que as pessoas Uhum. entenderiam melhor. Não, Mas mas acho que vamos as voltar pessoas pra sabem mais ou menos o tratamento de água, assim, tipo, não especificamente. Mas que existem tanques que nesses tanques tratam água. Sim. Aquele momento. Se for comparar o meu com o de vocês, provavelmente eu não sei nada. Sim, Ah, mas tá o sistema ali, tem o sistema Uhum. ali. beleza. Várias etapas. Um segundo problema que a gente enfrenta quando a gente está nesse ambiente que tem medidas é como garantir elas. Uhum. Porque tem medidas, tem qualidades e tem metas, Sim, certo? tipo, tem que Tipo, garantir uma tal concentração de de cloro, tal hidrogênio, cloro, concentração. essas coisas. Exato. Uhum. Tem as taxas que precisam ser obedecidas para com que lá no final do processo a gente tenha, não, olha, essa água está tratada. Uhum. Uhum. E aí é onde entra controle de sistemas, que é toda uma teoria matemática para fazer com que tudo chegue nos pontos que deve. Uhum. Sim. Quando a gente está dentro da parte de controle de sistemas, a gente tem uma pergunta fundamental. Que matemática descreve aquilo? E aí, voltando aqui agora para o mundo dos tanques. A gente sabe que entra água, sai água. Uhum. Isso tem uma dinâmica, certo? Sim, entra Que água, sai tem água, tem uma mudança vazão de de nível do entrada. reservatório, concentração. Uhum. Tudo isso são variáveis. Uhum. E para eu poder fazer esse controle, eu tenho que entender essa dinâmica. Uhum. E eu entender essa dinâmica numa planta dessa não é eu ficar olhando e tipo assim, eita, subiu 2 cadinhos, né? Ih, tá quase vazando. Olha só, falta só um cabelinho de sapo. Não é assim. Uhum. Eu preciso de todo um sistema informatizado que me diga, olha, tá em 93 metros o tanque, a concentração de Uma cloro. modelagem, no caso. Exato. Sim, tu vai modelar, quer dizer que tu vai representar esse sistema no computador. No computador ou No através de computador, códigos. no que for. Exato, via código, pronto. Uhum.
Minha área de pesquisa é como chegar nesse modelo. Uhum. Como é que eu vou pegar e transformar 100 metros de tanque em uma equação. Uhum. Daí tu usa E tipo essa equação algoritmo genético, essas coisas. também dá para usar essas coisas sofisticadas e tal. Eu sou mais old school. Método de Newton. Newton, Euler, É, Eu matrizes usei Newton na minha dimensionais. pesquisa, que eu tô representando o sistema de perda de carga, né? Desculpa, eu tô. Aham. Medição de pressão em tubos. Daí só Ah, tem. perda de carga. Perda de carga. Eu tô medindo a pressão em tubos, quero ver quanto de energia perdeu. Pra ver quanto de pressão caiu, resumidamente. Daí eu modelei, só que daí eu uso o método de Newton porque eu usei o método Glue, que é aquele aleatório. Sim. E daí eu usei o método de Newton que é bem mais simples. Eu comparei os É, dois bem. e vi que deu o mesmo resultado, então o meu resultado foi usar o método simples. Em resumo. Simplificar normalmente funciona, tá? Aham. Como uma pessoa que entende da parte de identificação de sistemas, eu vou te dizer isso. Sim, Funciona. o método Glue 100 mil interações. Método Newton, 3 interações. Iterações é tentativas. Só que aí, E, por exemplo, qual é a diferença da minha área de pesquisa para tu agora? Uhum. Para ti, essa parte de modelagem, ela está sendo uma ferramenta. Sim, Para mim, é minha área de pesquisa mesmo. Então, o porquê que esse método funciona, quais são as limitações desse método, como eu entendi. posso melhorar esse método, Entendi. como é que eu posso, tipo assim, porque tem alguns métodos que eles são antigos e extremamente funcionais, mas para o cenário atual eles funcionam para, tipo, perca de carga, nível de tanque, mas não Uhum. funcionam com reator nuclear. É porque Aí eu já vou lá e, tipo, hidráulica é tudo no máximo uma potenciazinha pequena, assim. hidráulica é tudo equação de primeiro e segundo grau. E Você tem achou por umas isso que a difícil, gente integral. pode... gosta. É por isso que a gente gosta. É assim, ó. Hidrologia realmente é só soma. Mentira, tem umas coisas. Mas hidráulica já tem umas potências, assim. Hidráulica já tem uma coisa aqui, outra acolá, mas o... E Cara, esgoto é tudo tabelado. justo, Porque o justo. pessoal que sabe calcular vai pra hidráulica. Não, tô brincando. Não, Brincadeira. mas aí quando eu digo que é bem específica é por conta disso, porque eu vou para o cerne total da questão, que é tipo a área de controle de sistemas, que é exatamente para dar as garantias que tudo vai chegar nos pontos que deve. E quando eu digo tudo vai chegar nos pontos que deve, um tanque vai chegar em 70 litros, Sim. uma perca de carga vai ser mantida em 10 newtons, Uhum. um fluxo vai ser mantido em 20 litros por segundo. Uhum. Isso é muito bem resolvido na literatura. Uhum. Muito bem resolvido mesmo. Como modelar o sistema não é. Literalmente não é. É exatamente nesse ponto que eu fui me meter. Tá tendo muito trabalho? Na real, tu acabou o mestrado, né? Tu Já acabei. deu muito trabalho toda essa pesquisa, assim. Cara, como é que eu vou exemplificar aqui? Tá. Quando a gente fala de um sistema quadritanques, 4 tanques, Uhum. tubulações e tudo mais, trivial. Sim. Quando a gente parte para uma situação real, como uma plataforma de petróleo, a gente descobre que o buraco é bem mais embaixo. Ah, com certeza. No caso, Com certeza. literalmente, né? O buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo mesmo. Bem Até mais embaixo. aproveitando o Inclusive, os gancho, buracos é impossível de modelar. até aproveitando o gancho aí, né, Guilherme? Vou deixar aqui em É. cima o vídeo da engenheira química que falou tudo sobre petróleo. Quem quiser saber tudo sobre petróleo, Deixa eu até bem anotar o interessante. momento que a gente falou isso pra gente não esquecer de botar o card que a gente promete e não cumpre. Agora a gente vai botar o card. É. Botei um card, porque é Ah, O legal. YouTube então gosta dos cards. o teu mestrado então foi sobre Foi Modelagem. sobre identificação de identificação de sistema. sistemas de um sistema de plataforma de petróleo, é isso? Ou da furação? Exato. Não, foi exatamente plataforma de petróleo. Pô, Aí, no conversou com a caso. nossa convidada, será? Né? A gente teve Não, não, a convidada. Eu assisti, Talvez mas eu não cheguei a conhecê-la. se ele Ouvia conhecesse falar, ela mas. antes, poderia ter ajudado um pouco fazer uma nas coisas. parceria ali. Né? Que no meu mestrado teve 2 etapas. Teve a etapa de modelagem e a etapa em que eu garanto que minha modelagem funciona, que é aplicar num controlador. Uhum. E aí também foi um segundo momento que deu muita dor de cabeça, porque
como está muito bem arrumado na literatura como o controle funciona, ele é completamente engessado. Ou tende a ser muito engessado. Sim. Tipo, esse método funciona se o modelo for esse. Uhum. Só que aí eu pegava esse modelo e não representava corretamente. E quando eu falo não representava corretamente, era o seguinte: vamos dizer que eu estou fazendo leituras do tanque lá, do Uhum. nosso tanque de tratamento de água. E as leituras eu estou passando direto para um painel, estou injetando no meu modelo para simular a mesma dinâmica. Sim, sim. No painel está dizendo que está em 80 litros, no modelo está em 60. É porque daí não tá considerando tantas variáveis ou o método tem uma falha. Não, não, o método não foi tão preciso quanto deveria. Uhum. O que que... Gabriel, isso vai influenciar no controlador? Vai. Vai dar problema com o sistema no total? Não, porque o controlador dá conta. Só que o que acontece imagina que só pela medição tem 20 litros de diferença. Uhum. Então ele tá sempre ali, ó. Eita, ih, passou demais, volta, ih, desceu demais, sobe de novo. Uhum. Uhum. Se eu tenho um modelo mais aproximado, não, olha só, não preciso de toda essa vazão aqui para continuar enchendo. Eu já posso começar reduzindo porque vai chegar e vai dar certo. Uhum. Sim. Então, às vezes, o problema com os sistemas é tipo assim, nossa, tá gastando demais. Às vezes não é o controlador, é o modelo que tá ruim. Aí Sim, por sim. isso que eu trabalho essa parte do modelo. Quando a gente estuda modelo, eles mandam tomar cuidado para as pessoas não acreditarem tanto, acreditar mais no modelo que na realidade, assim. Achar que o problema é que a realidade e não com a própria calibração do negócio. E depois começam esses problemas. Nossa, gente, calibração. Aprendam direitinho. Todo mundo precisa saber fazer, porque aí depois eu fico sofrendo. Eu pego, monto o modelo. Aí eu vou testar no dia seguinte. Gente, mas como assim? A medição tá toda zoada. Como é que meu modelo tá todo errado? Eu tirei ele ontem, as condições estavam normais. Ia ver o sensor completamente descalibrado. Meu Entendi. Deus do É. céu. Das coisas da vida. E no quando tu fez a graduação, tu não teve aquela questão de morar sozinho, né? Não teve aquela mudança de teve Eu ia mudança de perguntar cidade, mas isso não. também. Eu tava esperando só pra engatar essa tua pergunta. Continue. Então, mas quando tu veio pra UFSC, daí tu veio sozinho, né? Sim, já vim sozinho. Com E aí 20 como é que anos. foi essa? Foi 19? com Foi. 20 anos? Eu tava fazendo 19, eu É, acho. 19 foi 2018. Não, Foi. 2018 não foi 2019. Tu veio 2018 e tava fazendo. 2019 eu já tinha um ano de casa. Uhum. Já Então, tinha passado por Dorlinguição. tá, e como é que foi daí a experiência de morar sozinho aqui e também o que que tu achou de Floripa aqui, né? Que é a nossa cidade. Cara, Eu já o que morava que em eu praia, gostei? vim pra outra praia. Ah, o litoral não Floripa. necessariamente era em praia, né? Não, lá onde eu morava tinha praia, só que eu gosto de ir pra praia, mas muito pontualmente. Uhum. Tipo, Uhum. acordei, deu vontade, vou na praia e volto. Sim. Mas a experiência de morar sozinho, os primeiros meses foram bem ruins. Foram bem, bem ruins. Mas bem ruins no seguinte cenário. Ah, o isolamento só. Tipo, porque o que foi que aconteceu com o meu morar sozinho? Como todo o meu mestrado se desenrolou em uma etapa de um mês, o que aconteceu foi, em uma semana eu estava morando com meus pais, meu irmão, os cachorros, e na outra semana eu estava completamente numa cidade que eu nunca tinha morado, que eu não tinha nenhum conhecido, completamente ali. Então foi Sim. mais o choque. E o Sim. mestrado não tem assim, a minha turma de 33 pessoas, É, tu né? não faz Todo tantas mundo se amizades no conhecendo. mestrado, né? É, Exato, é tu exato. Então, e o assim, máximo professor ali, sei lá. então dá uma. Como é o nome? Solidão? Deu uma solidão, mas também vou ser bem sincero. Foi pelos primeiros 6, 8 meses, não muito Uhum. mais do que isso. Depois foi onde eu comecei a ver que morar sozinho na realidade é maravilhoso. Ah, E foi fazendo algumas amizades por aqui também, conhecendo pessoas.
Fui. E, inclusive, tem algumas amizades daqui. E aí, um negócio legal que aconteceu no mestrado foi o seguinte. Basicamente, todo o meu círculo de amigos eram pessoas de outros estados também. Uhum. Porque, particularmente no meu programa, o que aconteceu foi o pessoal da graduação foi para o mestrado. Então, os círculos de amizade só andaram de um nível para o outro. Sim. Sim, E tinha os outros perdidos iguais a mim. sim. E. Eu ia tá, eu ia falar sobre uma coisa que tu comentou antes da gente começar a gravar aqui, que tu terminou o mestrado e agora tu vai, né, tu não vai emendar um Sim, doutorado, por exemplo, né? Tu quer uma experiência no mercado de trabalho, né? exato. Tô trabalhando agora no mercado. Ah, tá, tu já Por tá um- trabalhando já, não Sim, vai sair sim. procurando. Não, não, já tô trabalhando. Já tô há 3 anos no mercado de trabalho. Ah, bastante. Com o que Já, que já. tu trabalha, assim, no dia a Antes dia? eu estava trabalhando como analista de dados, Uhum. Uhum, que meu mundo de identificação de sistemas me trouxe muito dessa bagagem de Big Data, realmente no âmbito de pesquisa. Então, consegui levar isso levar e usar bem no mercado. Uhum. uhum. E aí hoje eu tô como analista de QA, só que aí eu tô O que trabalhando que com é? Analista analista de... de QA. O que O é que que é QA? isso? QA. Então, mas o que é QA? Tá. Quality Assurance. Ah, Eu eu sou a acho que eu ouvi pessoa falar nisso que já. diz que as coisas estão funcionando. Ah, Eu tá, sou, entendi. eu sou a pessoa Sim. que diz que o site está sem bug para você poder fazer sua compra na Americanas. Isso, ele Entendi, garante entendi. a qualidade Uhum. Exato. Eu do que está digo que sendo não tem analisado. bug, eu digo que tem bug, eu digo que está errado o fluxo, eu digo que está errada a regra de negócio. Uhum, Eu olho um documento e digo que aquilo ali não faz sentido. Tu é o uhum. terror da empresa. Não, também. Não, agora De minha menino empresa prodígio, americana. mascote da turma, ao auditor ali interno. Não, e olha que de empresa ele tem experiência, né? Fundou a empresa Júnior Assim. lá. Sim, e que Ah, inclusive a empresa Júnior foi uma coisa que me ajudou bastante para essa parte. Sim. Porque não cheguei no mercado de trabalho tão ingênuo. Uhum. uhum, Já sabia um pouco das tramóias que rolavam ali nos bastidores. sim. Entendi. E assim, lá no início tu falou que o que despertou interesse para ti entrar escolher esse curso, né, da automação industrial, foi ali a parte de tu botar a mão na massa ali, né, junto com teu avô e tal. Exato. E agora tu tá, tudo bem que os anos foram passando, a tecnologia foi avançando, mas querendo ou não, hoje em dia tu tá muito mais atrás do computador do que realmente botando a mão na massa nos equipamentos, né? Exato, Sim. exato. Tu não Hoje sente assim que talvez mudou. tipo, mudou, mas assim, será que mudou pra pior ou pra melhor? Qual é a tua opinião sobre isso? Ah, é uma coisa bem interessante até aqui agora que eu vou dizer. Mudou, sem sombra de dúvida mudou. Mas sabe aquele mudou para o que sempre deveria ter sido? Entendi. Tu se Porque encontrou, meu, resumidamente. porque meu momento com meu avô sempre foi um momento ali nosso de Uhum, diversão Uhum. e tudo mais. Então, hoje, de fato, eu não trabalho com robótica, não trabalho pondo muito a mão na massa nisso. uhum. Mas aqui em casa, tenho aqui minha maletinha de Ah, 300 milhões, Uhum. que virou um essas coisas são hobby. caras, inclusive. Sim. É um hobby que eu decidi ter que ficou caro. Às vezes eu me arrependo. Tu deve ter uns drones aí, não tem? Tô construindo um. Ah, Ó, olha, olha. ó, Rodrigo Ah, desmascarando ele. quem gosta de robótica tem que ter um drone em casa, É, né? é. Eu Tô, tenho um tô amigo que construindo. programou a casa dele, assim. Não é bem O meu drone amigo, é ele o... é namorado da minha amiga, mas ele programou a casa dele. Isso daí também é coisa que o Gabriel tem cara de que faz. Botar uma... Como é Eu que é o nome tô. da mulher da Amazon Eu. lá? Aham. Qual é o nome A da mulher? Alexa. Alex. Botar a Ah, Alexa pra automatizar tudo. isso, inclusive, foi uma coisa interessante, porque eu não comprei a Alexa porque eu achei, nossa, mas uma centralzinha, gente. Mas ela só vai fazer isso. Aí eu comprei uma televisão que já tá com a Alexa no meio. Então, mas sim, e essa parte de automatizar a casa, obviamente, eu tô fazendo. Já tô trocando as lâmpadas, já tô botando as tomadas inteligentes para fazer medição, para ligar e desligar as coisas. Qual é a tua opinião sobre isso, Guilherme? Porque
Eu acho desnecessário automatizar a casa, assim, mas claro que Não, acho cara, que com existe o uma coisa tempo eu vou chamada me acostumando, conforto, assim. mas tem que entender o que que é automatizar. Se automatizar tu instalar os dedos e o ventilador abrir, eu acho isso um luxo. Daí vai da pessoa que queira fazer isso ou não. Mas se tu Sim. queira, provavelmente o que ele acabou de falar, tu automatizar a tomada, alguma coisa pra saber, por exemplo, consumo, essas coisas, e tu saber a hora de desligar, eu acho uma coisa útil que traz economia. Por exemplo, eu tô com o aquecedor ligado aqui. Se Uhum. ele tiver um registro de temperatura acoplado e ele desligar quando tiver uma certa temperatura e tu programar isso, isso daí vai trazer uma grande economia de energia pra ti. E isso é Exatamente. interessante. E daí, por isso que eu falei, existe utilidade e luxo. Quem quiser ter luxo, tá pagando por isso, né? Ou gastando pagando de alguma forma, ou com dinheiro, ou perdendo seu tempo programando. Não, eu Mas tem coisas que eu acho extremamente útil. Por exemplo, eu tenho multímetro aqui, isso não é automatização. Multímetro meditação e mede corrente. tensão em corrente. Então, eu sei, eu meço às vezes pra saber se como é que estão as pilhas aqui pra saber se eu vou precisar trocar ou não. Então são várias coisas úteis assim. Que às Hum, vezes tu não sabe. Que tu é, poderia, por exemplo, eu tava com um problema no mouse, assim, não tava funcionando de jeito nenhum. Poderia ser pilha ou não. Daí, vai lá, faz as em vez de medições. eu fiz a medição e realmente era pilha. Mas se não fosse, eu teria que trocar o mouse. E se for, eu só fui lá, comprei uma pilha nova, não precisei ficar esperando, tipo, comprando trocar a pilha e não era isso, entendeu? Daí eu tava gastando dinheiro à toa. É, É, eu concordo. Eu quis dizer de não ser útil ali é realmente aquelas coisas do luxo ali que o Guilherme falou, tipo, né? De Aumenta de ventilador. acender. não, aquele momento que agora eu juro que eu estalei os dedos e fiquei com medo da minha lâmpada apagar, porque eu tava brincando com essas coisas esses dias. Mas sim, o É, nível de automação que eu crio aqui em casa é bem nesse cenário de. Existe uma linha de pesquisa para isso, tá? Que é o QoE, que é a qualidade de uso qualidade de experiência do Uhum, usuário. uhum, E não é de QA, é realmente totalmente do mundo da pesquisa ainda. uhum, Mas sim, as automações que eu faço é bem nessa jogada, tipo, por exemplo, a Airfryer eu descobri que tem alguns modelos que consomem energia mesmo não estando em uso. Não olha preciso só. deixar essa tomada ligada. sim. Sim. Não estou usando Airfryer. É que nem o micro-ondas, por exemplo. Né? Exato. Mas micro-ondas é Inclusive, por eu causa do comprei um reloginho relógio na ali, né? parede exatamente para de poder desligar o micro-ondas. Não, o Sim, micro-ondas gasta. Não é só o reloginho, né? Ele gasta não é? bastante energia. Sim, ele gasta uma boa energia. Então, basicamente, minhas automações são essas, como, por exemplo, ah, desligue a casa para dormir. Aí já liga o ar-condicionado já não fica naquele modo direto, Tu não desliga pensou em algumas fazer tomadas. uma pra, por exemplo, controlar a temperatura a temperatura do aquecedor? Dá Do sim, aquecedor, não tranquilo. do o aquecedor de água, aquecedor de água. Porque, por exemplo, e se agora no inverno, geralmente a gente gira o aquecedor mais. E no verão a gente não gira tanto. E daí isso daí seria uma coisa interessante pra saber de acordo com a temperatura ambiente. Nossa, eu tô pensando assim já. Não, mas isso é uma Eu não coisa sei se isso perfeitamente tem no plausível. mercado também. Isso é uma coisa que é perfeitamente plausível, dá para fazer com. O mercado tem trocentos sensores já que te auxiliam muito nisso. A Uhum, questão de. O legal de tu fazer por ti é que acaba sendo do jeito que você gosta, né? uhum. De repente, Sim. a temperatura que tu gosta da água para nominal não seja os 25 graus, seja, sei lá, 30, 40. Uhum. É, isso tudo dá pra programar também. Sim, sim. Não, eu digo isso porque meu vizinho aqui, eu auxiliei ele a fazer isso. Uhum. E aí, O e aí Gabriel gosta mesmo dessa área ele aí. não toma banho, ele cozinha, né? Porque 60 graus. Ah, mas precisa ter. A gente que estuda aquecedor, né? Uhum. Precisa ter um aquecedor potente, porque a água. Precisa ter. Porque A depende água do tem quantos aparelhos uma são taxa de ligados também. transferência térmica legal. Uhum. E gasta energia. Gasta energia não, gasta gás no caso, né? Sim. Ai, que pessoa chique, gás. Mas é a gás, né? Aquecedor de passagem é a gás que o Guilherme tá falando, né? É, Sim. Isso. Eu tô entendendo que sim. sim, aquecedor a gás. Tem Sim, aquecedor a sim. gás solar. Não, não. Ah, tá. Não, Tranquilo. Tem, Ó, mas não, geralmente é o a gás, que a gente querem tá ter uma falando que tem dica? prédio. é porque ele falou que chique gás, daí eu pensei, tá, mas não é o de É gás que porque ele tá tem muita, pensando. muita gente que ainda vai no elétrico.
boa e velha bobina ligada na energia e O água chuveiro passando. elétrico, no caso, né? Deu chuveiro É, elétrico. tipo, na minha casa de Ah, praia tem é fios de chuveiro passagem elétrico. elétrico, gente. Quê? Não sei se vocês conheciam, mas tem fios de passagem elétrico. Como Tem. assim? É o aquecedor ou o chuveiro? Não, aquecedor. Ah, o aquecedor, mas deve gastar muita energia. O, o que eu, o que eu conheço do elétrico é o aquecedor de acumulação, que é tipo um boiler, né? Que aí Sim, ele tem o esquenta a água boiler. ali dentro. É porque alguém, em algum momento, achou que ia ser muito interessante transformar a tubulação num boiler. Uhum. Nossa, Tenho minhas dúvidas. porque eu não sei, tipo, o que eu estudei, né? Posso não ter experiência, é o aquecedor a gás solar mesmo. Ah, o gás solar, para mim, é a melhor coisa que existe. Porque, bem, Porque primeiro que o a é gás, né? solar. Por isso tem as tubulações de gás no prédio, chega no Uhum. aquecedor e aquece a Exato. água. E, aliás, a coisa mais chata de instalações hidráulicas para quem for fazer nosso curso é o gás. Porque o gás não. Basicamente tem um livro assim dizendo onde não pode passar o gás. E, tipo, é em todos os lugares da casa. Tem um ponto só que tu pode botar o gás. Porque não pode perto disso, não pode perto daquilo, não pode perto daquilo. Meu Deus, que coisa chata. Sim, é bem chato. Ó, agora sim, ó. Olha, uma coisa até legal. A gente tem uma máxima na área de controle de identificação, que é o seguinte: tem medida, tem processo. Se tem processo, tem controle. Se vai ser simples, aí é outros 500. Mas então, se eu consigo medir, eu consigo modelar. Se eu Uhum, consigo modelar, eu consigo fazer um controlador. Então, meço, modelo, controlo, garanto o que eu quero. sim. Só que daí o problema é que a modelagem envolve parâmetros. E daí, pra tu determinar esse tu não sabe quantos parâmetros. Então, às vezes, tipo, é uma curva Problemas da assim, área de né? identificação de Se sistemas. tu pegar um parâmetro, provavelmente tu não vai conseguir o resultado, mas depende do sistema, né? Por Uhum. exemplo, instalações hidráulicas é um parâmetro suficiente, basicamente, porque o resto é tudo medido, comprimento, essas coisas. Mas, tipo, instalações é basicamente rugosidade que tu tem que calibrar. O. Daí, o que eu tava falando? Mas. Daí, se tu vai aumentando o número de parâmetros, né? Só que uma hora não importa mais, né? Se tu vai. Tu tem Aí é vai o. ser redundante. Tipo, Exato. Aí é a brincadeira que eu trabalho hoje com alguns outros pesquisadores, Uhum, que é a parte de estrutura de modelo. uhum, Que todo modelo ele tem um limite. Tem um ponto, todo modelo tem um ponto ótimo. uhum, E o que é esse ponto ótimo? Eu preciso de 10 parâmetros para representar isso. uhum, Ponto. Agora é uma questão de ajustar quais são os valores. Como uhum, você vai achar esses valores? Medição, empirismo, algoritmo genético? uhum. Tanto faz. Sim, sim. Eu Porque o quero... que acontece? Com 8 ele perde eficiência. Uhum. Com 13 ele também perde eficiência. Ai, nossa, mas eu botei mais informação. Sim, mas informação que polariza. Em vez de estar ajudando, está atrapalhando. É porque esses parâmetros às vezes eles são interdependentes também. E daí, Também. como um é função do outro, se tu começa a querer calibrar eles independentemente, acaba dando problema. Sim. É por isso, É né? maravilhoso o mundo. eu- Vamos só voltar um pouco ali no mercado de trabalho ali do Gabriel, porque... Não, porque eu queria que ele falasse um pouco como é que tá, né? Já que ele tá aí há 3 anos no mercado de trabalho, passou também pelo processo de procurar essas oportunidades que ele encontrou, né? Como é que tá essa oferta de vagas, né, para quem é tecnólogo ali? Esse currículo Uhum. ele é valorizado aqui em Florianópolis? Como é que é? Hum, um pouco. É um pouco valorizado. Um pouco assim. Tem lugar no Brasil que não valoriza nada esse currículo. Já coloca logo a gente no mesmo patamar de um técnico. É ruim? Não. A questão é que não é todo lugar que paga para um técnico que um técnico deveria receber. Uhum. E aí o tecnólogo já é um patamar acima, então Fica mais desce baixo ainda. demais. Uhum. Mas aqui em Floripa tem sim um certo reconhecimento, ele já tem um entendimento melhor, é mais Uhum. interessante. Ah, e cara, o que eu vou te dizer é, lá em 2000 e final de 19 para início de 20, que foi quando eu comecei a trabalhar. Uhum.
Talvez por conta da normalização do mercado de desenvolvimento web todo esse mundo, e logo depois da pandemia deu uma facilitada também na vida, não vou negar. Porque eles estavam procurando todo mundo. Hoje já está um pouquinho mais complicado. Tá, então tu acha que deu uma melhorada ali quando terminou a pandemia, mas É, agora tu acha que a oferta de vagas já tá um pouco... não é nem que a oferta de vagas tá ruim. As vagas existem, todas as vagas existem. O Uhum, problema é que vamos colocar o seguinte: ali em 19, 20, eu estaria procurando vagas de emprego. Só eu, botando aqui no cenário de Uhum. nós três. Só eu estaria procurando vaga de emprego. Agora em 22, estamos nós três. Uhum. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. As vagas todas existem, elas uhum, continuam querendo gente qualificada. Tem gente qualificada, só que tem gente demais. uhum. Então, agora, em vez de eu competir com, sei lá, uma, duas pessoas ali no máximo, já fiz processo seletivo em que fizeram aquelas reuniões que eles entrevistam coletivamente, que estávamos em 50. Nossa Então, senhora, quase um as coisas trainee estão. da Ambev aí que a gente falou no episódio passado. Sim. Então, então tá começando a complicar. Mas é bem possível, tá? É bem Uhum. possível. Uhum. E uma coisa importante é networking. Todo mundo tá falando. Todo mundo fala isso aqui. É, é aquela história. O amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo que conhece. Uhum. Uhum, Ah, é uma indicação, não sei o quê. Não, cara, é que eu não. Eu tenho uma visão sobre indicação um pouquinho diferente. A indicação é só do tipo, cara, tu tá olhando o LinkedIn 50 vagas, mas eu conheço essa daqui. Manda um e-mail. A indicação hoje não é mais como era a indicação de, sei lá, 30 anos atrás, que já era para você levar a carteira para assinar. Uhum. uhum. Não, hoje você é indicado e vai passar pelo processo seletivo normal. Sim. Você vai Sim, fazer todas as mesmas entrevistas. Então, de toda forma, ainda tá totalmente sobre ti a responsabilidade de entrar ou não. sim, sim. Mas o networking ajuda não só de saber da vaga, né, de talvez indicar para a vaga ali, Sim, mas também no contato com a pessoa que já está lá dentro, né, da ajuda, empresa. Aí ela já ajuda. te passa mais ou menos, até Já, falaram já isso acho que passa no uma episódio informação, passado, uma informação já passa uma importante. ideia aqui, uma ideia acolá. Isso. Fora que também o networking tem uma segunda funcionalidade que eu acho mais interessante, te evitar algumas vagas. Sim. Porque às vezes o teu networking vira para ti e te fala, Uhum. cara, não, essa vaga não é o que tu tá pensando, Uhum. não é nesse rumo aí não que tu queres a vida, Isso é uma boa também. sabe? Uhum. Uhum. Tipo, às vezes, eu gosto muito dos dois lados. Eu gosto do meu networking que me indicou para as boas vagas, e eu gosto muito também do que me tirou de muita cilada. Uhum. Sim. Ah, Sim, às vezes tu até perde tempo ali, né? Sim, Um, que é. 2 meses ali numa empresa aprendendo, treinando ali uhum. pra depois ter que voltar a procurar emprego de novo. Sim. Exato. Sim. Eu até perguntei sobre isso pra gente tentar meio que tirar uma conclusão agora, né, nesse mais pro final do episódio, porque a gente viu várias vantagens do curso de tecnólogos, falamos ali sobre ele não ser tão reconhecido em alguns lugares do Sim. Brasil, então acho que essa visão tua do mercado de trabalho vai ser um ponto bem importante também para quem estiver assistindo e estiver interessado em fazer algum curso de tecnólogo, porque é uma coisa que o pessoal se atenta hoje em dia, né? Como é que está o mercado Sim. de trabalho, Uhum. né? Pode ser que o curso seja interessante, mas talvez não seja a época certa de arriscar nesse tipo de curso, né? É, Ou pode ser que seja também. Então é isso que eu tô tentando aí tirar de conclusão no o, final agora. o que eu vou. Minha conclusão de vida. É o que eu vou usar para gerar essa conclusão. Uhum. É uma opção válida, sim. E não para ser aquela segunda opção do tipo assim, ai meu Deus, não passei nenhuma engenharia. Uhum. Não, ela pode ser simplesmente uma opção para concorrer com qualquer outra engenharia. Uhum, Sim, o Brasil está melhorando na forma como ele vê o tecnólogo, ainda
tá longe do que deveria ser, mas tá melhorando. E o mercado de trabalho tem as ofertas. Agora também não vou ser irreal. Tem as ofertas. Só tem muita gente procurando também. Esse é o. Mas Esse esse é é o. muita gente, são outros tecnólogos? Ou, tipo, Aí onde tá? É que o tecnólogo, por ser um ensino superior, imagina o seguinte: a gente concorre com mestre, a gente concorre com doutor, a gente concorre com engenheiro, a gente concorre com aquele cara que está há 30 anos no mercado de trabalho. Sim. Entendi. Normal, normal. E aí começa a entrar a fase que eu comentei. Há um reconhecimento, há uma melhora, mas ainda não está como deveria. Ou pelo menos como eu creio que deveria estar. Porque chega eu e um engenheiro. Ah, nossa, eu vi que você tem mestrado e tal, mas, nossa, você é um tecnólogo, né? Sim, eu já escutei isso no Meu Deus. E às vezes, entrevista. e às vezes a pessoa nem sabe o que que é direito, né? Acha Uhum. que é igual eu ali, achava que era tipo um termo de técnico, um jeito Um mais técnico. sofisticado de chamar o técnico. Não, não. Tipo, sabe aquele momento ainda tem gente que Uhum. faz essas balizas, por exemplo. Poxa, eu já sou mestre, é o título mais alto que vale. Sim, Mas aí pesa pelo fato de ser tecnólogo. Ah, nossa, você é engenheiro. Uau, o olho chega, vira, vira um funko. sim. Então, é mais isso. Quem ingressar nesse ramo de tecnólogo é mais, como é que eu posso dizer assim? Precisa de resiliência. Não vou mentir. Precisa de resiliência. Entendi. Ainda é um mercado um pouco difícil, mas existe. Sim. É, Existe. e outra pergunta que eu queria fazer também, que pode ser um pouco mais complicada, mas não é demorada de responder, que é, tu falou lá que a tua cabeça lá na época de para decidir qual curso tu ia fazer, né? Tu não entendia exatamente o que que era engenharia de controle e automação, mas hoje tu entende. Sim. Se tu tivesse essa cabeça na época, né, esse entendimento na época, tu teria escolhido a engenharia de controle de automação? Tu acha que teria sido melhor? Provavelmente. Provavelmente. Que Mas tu acha que teria sido melhor em relação ao aprendizado no curso, em relação ao mercado de trabalho hoje em dia, para tu conseguir emprego, por exemplo, seria mais fácil? Então, sabe aquela. Seria o seguinte momento. Imagina o seguinte: eu peguei o caminho fácil na graduação para pegar o caminho difícil na vida. Sim. Escolher engenharia de controle e automação me geraria o cenário inverso. Eu pegaria o Uhum. caminho difícil no Sim. mundo acadêmico e depois eu trilharia um caminho um pouco mais simples. Mas, e uma outra pergunta também, o curso de engenharia de controle de automação teria te satisfeito em relação ao que tu querias, né, da paixão por robótica e tal? Tendo contato com o pessoal da graduação que eu tive, que ainda orientei alguns TCC, ah, sim, teria. Uhum. Teria. O curso de controle e automação, ah, agora eu estou falando dentro do meu mundo. Ele é a versão em engenharia do curso que tanto me satisfez. Que é o Então, automação industrial. Sim. que foi o tecnólogo de automação industrial. Então, creio que sim. Creio que se eu tivesse passado por toda a experiência, teria ficado tão realizado quanto. Ah, legal, tá respondido então. Uhum. Vamos pedir para ele dar os conselhos finais, Guilherme? Tens alguma pergunta ainda? Não. É assim, ó. Eu até ia perguntar, né, se. Mas você já acabou de perguntar, então não vou fazer. Do quê? Do Se curso se ali, da arrependeu ou diferença? não. Tipo, Ah, tá. Não. mas é basicamente, tipo, é parecido com a pergunta que acabou de fazer. Eu acho que. Acho que podemos ir para os momentos finais, assim. Você explicou bastante sobre a tua vida. Prodígia. E pregressas. Só que eu achei interessante, né? Porque é o primeiro tecnólogo que a gente trouxe pra cá. Então, uma coisa que eu tinha uma visão e tu acabou de me desmistificar é que eu pensei que as empresas gostassem mais de contratar tecnólogo porque eles tinham, como é o curso mais enxuto e prático, elas prefeririam contratar eles.
Só que, pelo que tu me falou, não é bem assim, A né? cabeça é um pouquinho. É aquela história, é muito controverso, porque deveria ser o tecnólogo a pessoa mais cobiçada. Uhum. Porque, de justiça se faz também, ele é mais barato que um engenheiro e Sim. mais Sim, potente do que um técnico. Aham. Então, sim. para o mundo empresarial, tudo de bom. Sim. Só que aí vai mais uma questão de cultura. Uhum, Sim. Culturalmente, no Brasil, o doutor Uhum. é o engenheiro. E é o sim. engenheiro que sabe, é o engenheiro que resolve. Sim, sim. Então, a resiliência que eu comento que precisa ter hoje para ser um tecnólogo é mais em cima dessa questão, tipo, ainda vai ter muito dessa questão de, Uhum. tipo, você não é engenheiro. Uhum. E tudo bem, realmente Sim. não é. Entendi. Mas então tá, por mim eu tô satisfeito, assim, espero que o nosso ouvinte também esteja. Eu queria que tu desse agora, como padrão, né, que a gente sempre fala, conselhos finais, assim, sobre o que que tu recomendaria para quem tá nos ouvindo, Uhum. qual é a lição de vida que tu tira? Uhum. Tá. Não entre na faculdade Ah, cedo, tipo, não tô brincando. ahn, acho que a primeira lição de vida. Eu, particularmente, achei a área de pesquisa dos meus sonhos, basicamente no penúltimo semestre da faculdade. Uhum, Então, de repente, vale a pena, se não estiver bem, em persistir até lá, mas tentar buscar as informações do que existe lá. Porque, de uhum, repente, o que acontece é, o que você tanto quer, só tá um pouquinho mais para frente. uhum. Às vezes é só, sabe aqueles 2 semestres a mais? Tipo, É, eu tranca o vi isso em curso. hidráulica, assim, eu tava desanimando com aquela monte de química e qualidade da água, daí veio hidráulica e, opa, agachei uma área aqui nessa curso que eu adoro. Tem um meme que vocês já devem ter visto, que é o cara com a picareta cavando um túnel e o diamante tá aqui assim. Ah, tá, já Daí vi. ele cava o Exato. túnel até aqui, aí ele desiste e começa a voltar. E tipo, Cavou faltava uma outro túnel, paredezinha assim. só. Às vezes é Aham. só, tipo, aquilo lá. Então, vale a pena, assim, conversar com o professor, conversar com os veteranos, conversar com o pessoal dos outros cursos, que de repente tá ali. Se Uhum. não tiver também, já aproveita, vaza e vai pro próximo. Uhum. Sim. Mas então, O... pode falar. Não, deixa eu terminar os conselhos, peraí Você que. achava que ele tinha terminado? Não, Não, calma. é um segundo conselho. Ah, boa, continua, pode dar conselhos à vontade. Um segundo conselho. Quanto mais, melhor. De Ah, graça ainda, né? É, né? De graça. Não é todo dia que isso depois a gente acontece. manda o cachê, assim. Aceito. Brincadeira. Pix, pix. Manda um bis. Ah, que nem a gente tava conversando, Rodrigo. O... Hoje eu entendo que, tipo, horizontalizar não é exatamente uma boa solução, uma boa ideia. A menos que você esteja realmente planejando mudar de área. Tipo, pegou, fez toda uma engenharia, não se encontrou. Uhum. Não encontrou mercado, não se encontrou, não tá legal. Beleza. Outra. Se o cenário é quero agregar mais conhecimento, verticalização. Verticalização total. Por quê? A outra engenharia vai te trazer alguns outros conhecimentos, mas tu vai continuar no mesmo Patamar, patamar né? onde você já estava. Uhum. Você vai, pensa só, em vez de você começar a preencher uma segunda prateleira da sua estante, você Uhum, vai começar a trocar os livros da mesma estante da mesma prateleira que você tá. uhum, Então, a verticalização é mais interessante. Não precisa ser um mestrado, um doutorado, um PhD, nada. Pode ser algumas especializações. uhum. Especialização aqui, uma especialização acolá, um MBA. Uhum. Funciona. Esse é meu conselho É, 2. mas depende também. Eu conheço uma amiga que fez engenharia sanitária e depois completou civil. Porque daí ela tem a área. Ela não é que ela mudou totalmente de área. Ela fez também, foi bem rápido, assim. Ela acabou. Porque usando os básicos, aí você só Aham. aproveita, né? Foi praticamente, só que dela ampliou o número de atribuições que ela poderia fazer. Sim, é uma boa. É Só que uma, é daí, uma boa só que são estratégia áreas também. muito próximas. É diferente, acho que tu pegar engenharia de mecânica, automação industrial e depois fazer, por exemplo, engenharia sanitária, assim. Nossa, É, daí. aí, em vez de eu ampliar meu mundo, eu ia reduzir. Porque eu ia fazer automação só no mundo de engenharia Sim, sim, sim. sanitária. Sim.
Então, assim, vale a pena dar dessas questões. Sim. Pensando se até um terceiro conselho. Não, eu ia perguntar qual era o teu terceiro desejo. O terceiro conselho. Desejo. Virei um gênio. O Guilherme virou um gênio, vou fazer 3 pedidos. Minha cabeça tá obliterada de programação essa semana. Não, mas então tá. Um terceiro conselho. Aí já é mais para o mercado de trabalho. Uhum. Eu, particularmente, sou do time que, se você está fazendo só uma entrevista, você não está procurando emprego. Uhum. Eu jogo no time do... me apareceram 5 oportunidades no LinkedIn de recrutadores. Faça as 5. Porque é mais fácil e é mais vantajoso para você negar um aqui, negar um acolá, do que você investir muito tempo em uma para receber um não, para depois investir de novo em outra, tomar outro não, e assim ficar indo. Então, sim, entrevistas em paralelo ajudam mesmo. Dão algumas oportunidades também você vai receber nesse ponto, porque até curiosidades da vida. Já cheguei a fazer 50 entrevistas numa semana. Nossa. E o emprego que eu fiquei 2 anos foi a última que eu fiz e foi o sim. Caraca, 50 entrevistas numa semana. Entende? Porque é o que acontece, é como eu Isso tava só é comentando. possível nas entrevistas online, né? Não, de isso home é office. possível nas online. Se eu tivesse que Sim. ficar andando de Uber e de ônibus aqui dentro de Florianópolis... Não ia ter como. Ia ter uns 3 salários só pra pagar as entrevistas. Exato. Já ia chegar na empresa. Então, olha só, vocês me dão um adiantamento? Mas sim, porque o que acontece é, tem muita vaga. Tem muita vaga mesmo. Então, é sair tentando. Lembrei, tem um quarto. Esse quarto Opa, no nosso recorde de conselhos. Não, o quarto, ele é um... Como é o nome? É um conselho que eu recebi, eu adorei, e eu repasso ele hoje na vida. Meu antigo líder de equipe, ele sempre dizia, mira alto. Quando você for procurar emprego, mira alto. Porque se errar, você ainda acertou alto. Eu conheço esse conselho na versão mira no sol pra acertar uma estrela, alguma coisa assim. Uhum. Exato. Exato. Tipo, porque, cara, a gente tem que reconhecer. Graduação, mestrado, doutorado, são anos que a gente dedicou da nossa vida. E estudar não é difícil. Não é difícil, olha, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil estudar. Então vale a pena a gente realmente ter aquele orgulho no peito de tipo, não, pô, sou um mestre, sou um doutorando. Sim. Vou mirar aqui, porque é aqui onde eu estou estudando para isso, para esse tipo de vaga. Sim. Então, mira alto. Vai acertar alto. Sim. É isso aí mesmo. Gostei bastante. Calma, e o quinto conselho? É um número bonito. Ter 4. Quinto conselho vai ficar pra quem perguntar coisa aí no comentário. Conselho privado. Agora é conselhos on demand. Se alguém pedir nos comentários, ele escreve ele depois, gente. Olha que o meu irmão, ele assiste o podcast até o fim, ele vai pedir. Vamos ver se ele vai pedir. Uhum. Não, mas brincadeiras à parte, tem mais algum, Gabriel? Que tu Não, tem em mente? o real que não. O quarto eu já lembrei assim, tipo... Sim. Bem no ar. Não, tranquilo então, Guilherme, acho que ficou bem... Esse podcast eu tô olhando aqui 1h50, mas passou tão rápido. Não, ficou bem Já... Ficou bem bom, assim. Já tem aquela ampulheta legal do Harry Potter, né? O tempo passa diferente quando a conversa é gigante. Sim. E o Gabriel explicou, eu pelo menos achei que o Gabriel explicou bem, né, sobre os exemplos que ele passou, os exemplos práticos que ele passou, tem uma didática boa, assim, para exemplificar de uma maneira simples as coisas, né? E até uma curiosidade, né, a gente tem outro episódio aqui que também é Gabriel, o nome da pessoa, e também é engenharia de controle de automação, assim, né, nessa área. Então, segundo o Gabriel aí dessa área, quem sabe a gente traga um terceiro Gabriel dessa área também. Isso era fantástico. Daí técnico, né? Técnico. E depois a gente faz um quarto vídeo juntando os 3 Gabriel aqui. Oi, ia ser interessante, ia ser uma confusão total, né?
Inclusive, se chegar a juntarem as pessoas com o nome Gabriel, vocês vão entender agora por que eu dei essa volta. Eu vou ficar muito feliz se vocês responderem uma pergunta. Qual é o plural do nome Gabriel? Gabriéis? O nome próprio não tem plural. Regra de português. Oh! E agora? Eu não faço ideia. Não. Na realidade não tem, mas coloquialmente seria Gabriéis, porque seria como se fosse pastel. Pastel, o plural de pastel é pastéis, porque acaba com L. Daí vai para o I. Sim. Se fosse Gabriel com U, seria Gabriels. Gabriels, exato. Esse podcast aqui não é só engenharia, é português também. Eu fiz jornalismo, mas não aprendi isso no jornalismo, não. Eu aprendi isso na escola. Mas então tá certo, Gabriel. Faz o encerramento aí que tu sempre faz. Não, Guilherme, né? Faz o encerramento. Quer encerrar Gente, obrigado. A gente se vê de novo nesse mesmo bate-canal. Então, gente, agradecemos, falando das brincadeiras. Essa dia de chuva acaba torrando nosso cérebro aqui. Mais uma brincadeira. Lá no início, quem voltar lá no início do vídeo, quando o Gabriel falou que ele tinha o sonho de fazer um Homem de Aço, e ele falou que era nerd, mas Homem de Aço não é o Homem de Ferro, né? Não. Homem de Aço é o Superman. Não, é animação. É uma animação de 97. Tá, não é porque o Superman também se chama Homem de Aço. Né? Mas é uma alcunha, né, dele. Eu vou deixar aí pros nossos espectadores pesquisarem na internet qual é o Homem de Aço que eu tô falando. Eu vou pesquisar também. Quase todo mundo já assistiu esse filme. Eu não. E quase todo mundo já chorou no final. Eu não assisti. Eu não assisti. Eu só assisti de robôs, provavelmente. Eu não quero. Inteligência artificial. Se eu não me engano, ele é de 97. Eu não posso digitar coisa aqui, senão o coisa trava. O OBS trava. É o Robocop? Não. Nossa, não, nunca assisti. Agora eu tô curioso. Nunca assistiu? Não. É um robô... Não é o Robocop. É o Gigante de Ferro. O nome do filme. Deixa eu pesquisar agora aqui. Vai lá. Só o meu celular aqui. Tá, esse daí tá. Quero ser anime, mas deixa eu ver aqui. Não, é americano esse. Ele é tipo o pezão da Havan. Não, o robozão da Havan, assim. Exato. Bem parecido. Nunca ouvi falar, gente. Mas você já viu essa foto aí? Não, nunca ouvi. Não? Bom, mas então tá certo, vamos... Então tá, gente. Vamos encerrando aqui. Peço perdão até por esses momentos, mas é descontração, assim. Então tá, agradeço a presença do Gabriel, nosso segundo Gabriel nessa área, agradeço a presença do Rodrigo, agradeço a minha própria presença. E eu peço novamente para que vocês, se vocês gostaram, curtam o vídeo. Deixem aqui no comentário se vocês querem mais alguma informação, se vocês querem o quinto conselho. E até a próxima! Tchau, pessoal!